Sejam muito bem-vindos ao Mazoncast. Este que não é mais um podcast. É o Mazoncast. O podcast feito para você que ama uma resenha, ama distração, conhecimento, alegria, vigor. Bom, estamos muito felizes porque está hoje um casal magnífico, um assunto muito interessante. Eu gostaria de apresentar a vocês este casal maravilhoso, Eduardo e Rosângela. Obrigado pelo convite. Obrigado, muito obrigado. Obrigado de verdade. Estamos muito honrados de estar aqui com vocês. Muito obrigado. E é sempre um prazer estar com vocês, na verdade, né? Obrigado. Essa resenha maravilhosa. E eu não tenho dúvida de que será muito gostoso esse ambiente. É muito curioso. Hoje é um assunto... Bom, se apresentem. O que vocês fazem? Sim, sim. Qual é o trabalho de vocês? Bom, eu sou matador, não. Corta. Matador de miséria. Sim. Bom, nós trabalhamos com perícias criminais forenses de forma particular, tá? E a finalidade é nós mostrarmos o outro lado da justiça. Muitas vezes acontece que alguém é condenado com provas questionáveis e nós fornecemos novas provas, fazemos novos trabalhos periciais e provamos que aquilo que supostamente condena uma pessoa não tem um amparo técnico-científico que permita essa pessoa ser condenada e sim ser novamente levada a um novo processo, a um novo júri, e assim nós apresentarmos nosso trabalho e provar que na verdade essa pessoa não é culpada e sim inocente. Muito novo julgamento, bom. né? Novo julgamento. Nós somos auxiliares da justiça. Legal. Inclusive o nosso código da empresa, que a gente tem empresa há muito tempo, um deles é isso, auxiliares da justiça. Tem essa denominação. E a sua especialidade em particular é com escrita? Sim, grafotécnica. Grafotécnica. E documentoscopia. O que seria uma grafotécnica no caso? Eu vou determinar se uma escrita partiu ou não do punho escritor da pessoa que está sendo acusada de ter cometido uma fraude, de ter escrito uma carta de suicídio. E a documentoscopia são os documentos. O que a gente vai ver? Se houve uma fraude numa escritura, numa nota promissória, num cheque. Então as seguradoras amam vocês, né? Sim. Né? Os bancos. São basicamente Sherlock Holmes, né? São uma espécie Os herdeiros. Os herdeiros. Na verdade, parece o casal 86, né? 86. Entendeu? É a paixão das seguradoras, que as seguradoras querem comprovar, né? Teve um determinado banco que mandou para ela 86 cheques assinados para determinar a autoria, né, do punho escritor. E ela descobriu que quem assinou não foi a dona da conta, e sim um gerente da conta, porque a dona tinha falecido e ele fez esses cheques para poder transferir o dinheiro para a conta dele. Olha só. E foi tudo determinado isso aí. Só que o banco não vai atrás de polícia, não vai atrás de uma denúncia, porque fica fragilizado a parte da segurança, né? Então, simplesmente, ele toma uma atitude de devolver o dinheiro ou simplesmente mandar embora o funcionário. Legal. Acabam fazendo um acordo para não sujar a imagem da empresa, né? Do banco. Mas é muito comum. Sério? É muito comum. Empréstimos, pessoas que fazem empréstimo e depois se arrependem ou já fazem com o intuito de pedir mesmo empréstimo e não pagar. O que elas fazem? É como se fosse uma autofalsificação. E na verdade é desfiguração. Faz uma assinatura achando que não vai ser pega, mas é pega da mesma forma. A Elisan já te pega, hein? Alguns têm o hábito de usar idosos, né? Sim. Para questão de endossar um documento, ou até mesmo um cheque, uma promissória. São né? aqueles consignados, né? INSS. Fazem empréstimo consignado e a pessoa nem está sabendo. Depois começam a cair, debitarem da conta dos idosos, dos aposentados, e a pessoa vai nos contrata e vê que realmente não foi ela que fez aquele empréstimo. É muito comum também. Tem bastante trabalho nessa área. Interessante. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, vocês aqui nós temos cartório, né? Que hoje reconhece uma assinatura. E eu já vi casos que mesmo com reconhecimento pessoal, físico da pessoa, ainda houve engano, não era a pessoa. Sim. Né? Porque a gente tem um reconhecimento por semelhança e por autenticidade. Autenticidade, a pessoa tem que ir até o cartório. Tem que fazer o cartão, né? Assinar 3 vezes, preencher com a própria letra. E mesmo assim a gente tem várias fraudes.
Fraudes às vezes intencionais. Né? Intencional? Claro, quando o contrato é milionário, vai ter um lucro muito bom, aí vai todo mundo. É de interesse, claro. Né? É de interesse. Claro, acontece muito, nós já pegamos várias fraudes cometidas dentro de cartórios, então olha só. Pensar que só a pessoa que vai lá, não, tem às vezes pessoas dentro do cartório que também colaboram com um golpe. Infelizmente, nós vivemos em dizer o Brasil que eu moro no Brasil, né? É fraude em tudo quanto é caminho e segmento, né? Onde tem interesse, infelizmente, tem pessoas ruins, com más intenções, é complicado, né? Valores, né? São Valores, quadrilhas, né? né? Principalmente quando a pessoa falecida não deixa herdeiros. E aí essas informações são passadas para o pessoal do cartório, para alguns advogados que, né, tem má índole, e aí começam os golpes. Na sua grande maioria, é com relação a dinheiro ou não, o trabalho de vocês? Não necessariamente, depende do caso. Nós temos 60 peritos. Nos 4 países onde nós temos empresa, são 60 peritos em total. Tá? Então, cada perito em cada área, por exemplo... Uma especialidade única. Um psicólogo forense, um psiquiatra forense, um médico legista, assim por diante. Eu sou perito, eu sou especialista na parte de local de crime. Local de crime conversa comigo. Imagens, e assim por hematologia forense, que é o comportamento do sangue no local do crime, e outras especialidades aí que eu não me lembro, são umas 10 especialidades, não são cursos superiores, tá? O curso superior que eu tenho é em ciência policial, criminalística e direito, que é o que me fornece a polícia no Chile. Ah, entendi. Tá? Mas como eu sou formado em criminalística e conheço todas as áreas que contribuem para o desenvolvimento de uma boa perícia, ou seja, toda perícia é multidisciplinar. Então, se você precisa de uma grafotécnica, de um perito do local de crime e assim por diante, você vai colocar todos os profissionais para poder chegar a um resultado inquestionável, tudo amparado em ciência e em técnica, tá? Para que ninguém possa falar, não, o perito foi pago para mentir. Não, aqui está tudo comprovado com os melhores profissionais. Cada profissional que trabalha na nossa empresa tem no mínimo 5 anos de experiência. No mínimo. Sim. E o que mais tem 50 anos de experiência, que é o nosso médico legista, né? Médico legista? Sim. Legista. Isso, médico legista. Médico legista. A gente usa muito de um trabalho. perito ultrapassar os seus limites e comprometer um trabalho ao ponto de ser beneficiado da outra parte? Não, na nossa empresa. Não, é assim, não pode acontecer da seguinte forma. Ou o perito é um incompetente que fala que sabe e não sabe, que é um amador que se mete numa área que não conhece e acaba beneficiando que não deveria ser beneficiado, ou simplesmente porque ele achou que poderia beneficiar em troca de algum lucro, alguma coisa maior à sua ética e à sua moral, porque quem se vende, ou quem vende o laudo, é uma pessoa que não tem ética nem moral, tá? Que não é um profissional, que é um bandido que simplesmente está atrás de dinheiro. Infelizmente, né? Você vê que a gente vê história de pessoas aí que foi aposentado, pessoas estão recebendo benefício do INSS. Outro dia, eu conheço uma pessoa que joga até tênis. E não Sim, está muito inválido. E ele tem a questão comprovando que ele é inválido, né? E Já ele vi vários curte, então, e eu sei que passou com perito, né? Agora, que tipo de perito foi esse? É que entra em questão, né? Acho que todas as profissões devem ter suas falhas, né? Infelizmente. Lamentavelmente. Não as profissões, e sim os que integram esse tipo de área. Ah, entendi. A questão é pessoas, né? E, por exemplo, na área criminal, necessariamente, que nem você falou, que conversa com a situação, o ambiente, né? Precisa, tem um tempo limite para você chegar no local criminal, por Negativo. exemplo? Acontece o seguinte, o que nós fazemos de fato, nós pegamos todo o procedimento adotado pela polícia. Então, se a polícia faz um local de crime e tira 50 fotografias, ou coloca 10 fotografias dentro do laudo, mas ela tirou 500 fotografias, essas 500 fotografias são de propriedade do Estado. Então, a gente solicita e nós analisamos todo o local do crime através das imagens que eles forneceram. Então, o local do crime nunca vai sumir para nós. E também nós podemos solicitar uma reprodução simulada, que é simular todo o que aconteceu no local para determinar se a vítima, se as testemunhas estão falando a verdade comparado com aquilo que tecnicamente nós estamos vendo lá. Por exemplo, um disparo. Ah, não, mas eu estava em pé
e ele atirou em mim. Só que o disparo entrou no ombro aqui e saiu pelas costas. Não poderia estar em pé, porque se não atingiu nenhum osso, não tem como o trajeto da bala fugir da lógica. Entendi. Ou seja, não estava em pé, estava deitado. Então aí nós vamos de cima para baixo. Exatamente, vamos quebrando tudo. Quando nós vemos que a polícia fala, olha, foi assim, 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 não temos como saber de cada arma que saiu o projétil que feriu a vítima. E a distância e o posicionamento. Por exemplo, se a vítima estava no chão, não precisava levar um novo disparo, porque já estava rendida. Então nós vamos lá e provamos que foi execução. Olha só. E o corpo fala? Quando está vivo. Mas e morto, por exemplo, uma pessoa... Fala sim. Essa foi boa. Por exemplo, uma pessoa, ela foi morta, sei lá, por um assalto, independente, com as mãos pra cima, assim, tipo, se defendendo. Tem como saber se realmente ele estava nessa posição? Porque eu ouvi dizer... eu tenho um amigo que ele era militar, ele comentou comigo que o corpo fala. Tipo, nesse sentido de... A expressão corporal, a expressão talvez? corporal. Isso. Não, Existe isso? Não sempre. Não sempre. Quando o tiro é um só, pode deixar um vestígio a expressão corporal. Quando são vários e ele aceitou todos os tiros vivo, aí são diferentes posições, diferentes movimentos, então você não tem como acertar. E se a pessoa mudar a cena do crime? Se muda 1 centímetro, a gente pega. Ah, é? Ah, muito bom. 1 centímetro. Qualquer pessoa que modifique uma cena de crime, você pega imediatamente, que ela foi adulterada propositalmente. E pode até demorar, né? Mas vem à tona. Depende na mão de quem está o laudo. Entendi. Eles são realmente o gato e o rato, hein? São gato e rato. É que na verdade não é da sua época, né? Eu tô dando risada porque eu entendi a piada que meu pai explicou. Você lembra daquela série, né? Eles eram investigadores, né? Exato. Particulares. Isso. Sybil Shepherd com Bruce Willis. Bruce Willis. Isso. Ele tinha cabelo na época. Ele era cabeludo. Exatamente. Eu não era nem nascido. E aquela loira linda demais. Maravilhosa, né? Eu peguei uma 2 vezes. Também não é da minha época, não. Mas na É da verdade... época do Eduardo. Mas na verdade, Eduardo, eu gosto de assistir essas séries porque eu me recordo da época que eu não tinha barba branca e nem ausência de cabelo, né? Então é bom a gente se retratar. Sim. Poxa, nessa época, que maravilha, né? Mas nós estamos diante do casal realmente... Não vou falar outra coisa a não ser a gato e o rato mesmo. A gente, 86, seria muito atrapalhado, né? Não, ele é muito atrapalhado aquele lá. Nesse caso eu seria um rato. Peritos, e vocês trabalham há quantos anos já? Eu trabalho há 30 anos. 30 a Rosane anos. dirá 16 anos. Não, já tem 20 anos. 20 anos. 20 anos? 20 anos, exatamente. Então, quando você me perguntou do corpo, deixa eu te fazer um adendo. Nós pegamos um caso no sul do Brasil, onde supostamente uma pessoa bêbada, assim, mas bêbada, assim, ao ponto de não conseguir caminhar, subiu numa cama, em uma casa de madeira, quebrou umas madeiras, passou uma corda pelas madeiras, pela viga, e se pendurou numa corda de varal, aquela fininha. Sim. E quando a esposa viu, porque escutou uns barulhos, a esposa viu, foi lá, viu que ele estava pendurado e lá pegou. Ele tinha 1,93 m, 100 e poucos quilos. E a esposa 1,62 m. Ela pegou, o levantou, cortou a corda, caminhou por cima das 2 camas com o corpo, segurando o corpo. E o colocou no chão, de boca para baixo. E chamou a polícia. Quando a polícia chegou, suicídio. Quando nós investigamos o caso, verificamos que ela não teria força para caminhar com o corpo por cima de 2 camas, descer. E nem tamanho, né? Colocar. E quando a polícia chegou, a corda ainda estava apertada no pescoço. E ela falou que tentou ajudar. Se ela tivesse tentado ajudar, tirava a corda do pescoço. E a diferença entre suicídio e homicídio é quando o surco é igual em todo o pescoço, é homicídio, é estrangulamento. E quando é desigual, por causa do peso, é suicídio. Tá? E o suicídio nunca tem o círculo, ou seja, o suicídio nunca tem o círculo completo no pescoço. E sim, descontínuo na parte do nó, ou seja, porque o nó se separa. Então isso indica imediatamente que isso é um suicídio. Aqui não, estava completo, horizontal, o que indica que ela
apertou até ele morrer e chamou a polícia e falou que toda essa dinâmica. Então, e essa mesma pessoa é a que matou o garotinho, O próprio filho, né? o próprio filho, que o colocou dentro de uma caixa de papelão e que também o enforcou com uma corda de varal. Que mulher, hein? O mesmo Perigosa, hein? modus operandi. Mesmo modo Sério? operandi. Esse Exatamente. caso foi Tempos reaberto depois? depois de 14 anos. Ah, é? Nós reabrimos agora, está em processo de fazer tudo de novo. A polícia está brava porque a gente descobriu que eles erraram. Mas é típico da polícia. Ou seja, é um caso recente de 14 anos atrás que vocês estão resolvendo. Que foi reaberto. Reaberto Ele estava agora. arquivado, foi reaberto e novas diligências foram solicitadas pelo Ministério Público, né, com aceite do juiz, mas não foram feitas ainda. A gente está batendo na técnica, a gente precisa da reprodução simulada dos fatos, ou seja, ela vai ter que provar que ela teria como levantar esse corpo, colocar o corpo do jeito que estava. Então ela vai ter que contar tudo como foi, com um boneco, que tem o mesmo peso. Não, e outra coisa. Bom, no começo você analisa como uma pessoa totalmente bêbada, impossibilitada de caminhar, teria o raciocínio lógico de subir na cama e achar uma viga. Exato. Né? Porque você mexe tudo, né? Você não vai, no momento que você faz assim, você já vai cair de costas. Então é ilógico. Tá? E a segunda coisa é que os livores cadavéricos, que são aquelas manchas vermelhas, quando a pessoa falece, o sangue se deposita conforme quanto que chama? A pressão? Não é a pressão. A força de Newton, como que chama? Eu acabei esquecendo. Quando viu que a massa caiu. Bom, O impacto? Não. Quando o corpo para de funcionar, a gravidade Sim. leva o sangue Uhum. para baixo, ou seja, direto para o chão. Então, se a pessoa está em pé, o pé vai ficar parada, os pés vão ficar todos cheios de sangue, as mãos cheias de sangue, a ponta do dedo vermelha, porque, as lesões. porque o sangue se deposita por força da gravidade. Aqui existiam manchas e suspensão de manchas nas costas dele. Se ele estava de barriga, não poderia ter nas costas, porque a pressão não é para cima, é para baixo. Exato. E segunda coisa, tinha suspensão, ou seja, inexistência de mancha vermelha, o que indica que ele foi morto em outro lugar e depois colocado lá. Totalmente atípico. Olha só, totalmente. Então, o corpo vai te falando tudo. Olha, aconteceu isso aqui, Então, isso aqui, ele perguntou isso se o corpo aqui, falava, isso você aqui. falou que não. O corpo Acho que ele quis fala. me tirar. Falou. Agora tem uma. O Eduardo não perde piada. O Eduardo não perde piada. Então, perguntando de novo, o corpo fala, Eduardo? Não. Talvez a gente oba seja. Eduardo, mas Então, Ele conta quando o que sangue conta, né? o que nós fizemos também? Ampliamos as mãos para ver se tinha vestígios dele ter feito com as unhas e retirar, porque não tinha nenhuma ferramenta para retirar as tábuas do teto, do forro, né? Sim. Então, Madeira. ele teria que ter, pelo menos, indícios ou vestígios de que ele, com as próprias mãos, tirou. Não tinha absolutamente nada. Então, não foi ele. e se foi ela tudo tomou montado. a famoso energético que dá asas? Só se Mas aí... Sem fazer propaganda pra eles, né? Você fala a marca, né? Não vamos citar a marca, vai. Segurando o corpo do marido, aí ela coloca ele com todo carinho no chão. Ela ia derrubar. Mas às vezes então não tem nenhuma fratura, não tem dente quebrado, nada. E assim, o amor, onde está o amor ali? nem acorda. Pois E, por é. exemplo, quem solicitou esse caso depois de 14 anos? A família. A família. A família nunca acreditou em suicídio, né? A mãe dele, inclusive, chegou a falecer uns 2 anos, né? Nem viu o resultado final ainda da investigação. E a irmã sempre acreditou que foi um homicídio. O que reacendeu essa suspeita? Quando surge a notícia que ela matou o filho, né? De 11 anos. Isso há quanto tempo? Tem 2 anos. Nossa, é recente. E se ela não anos, né? tivesse Esse crime. cometido esse outro homicídio? Ficaria impune? Ficaria Outro impune, crime mas também, né? se tivessem feito um bom trabalho no começo, ela estaria presa e essa criança não estaria morta. Olha só. Por isso que a necessidade do bom trabalho, de bons profissionais, né? Aham. E falando em casos, né? Qual foi o caso assim que mais marcou O trabalho de vocês. o trajeto, a trajetória de vocês? São vários, né? Algum específico? Sabe o que acontece? É que com o tempo que a gente tem, não marca jamais. A gente vê e trabalha em cima, não faz nenhuma diferença. Então, às vezes, a gente trabalha o dia todo com cabeça cortada, um monte de coisas que poderiam te deixar sem sono. Para nós, já... Um caso muito específico que sempre criou Mas repercutiu então, né? Tinha o caso do PC Farias, vamos falar sobre ele, um exemplo, né? Sim. Não foi isso que aconteceu? Foi um caso mesmo Que até intrigante. hoje chama muita atenção, né? Chama Na muita parte atenção. da perícia. Nunca ficou esclarecido.
perito morreu, aquela coisa toda. Eles foram desaparecendo aos poucos, né? Não foi deixando vestígio nenhum. Ser profissão de perito não é fácil, não, hein? Assim, eu não conheço muito bem o caso do PC Faria, mas pelo que o médico legista falou, para ele ter sido morto da forma que falaram, ele teria que estar flutuando, né? Ele tinha um peso excessivo. Pelo trajeto do projétil, pela lógica da trajetória, dependendo de onde ele se encontrava o suposto atirador. Mas como eu não conheço exatamente como tudo aconteceu, repercutiu muito até hoje. Mas quando nós temos um problema muito grande no Brasil, é quando se determina um resultado. E quando se determina um resultado, a polícia vai ter que fazer vista grossa e falar, olha, foi homicídio, foi suicídio, vamos lá. A não ser que alguém vá lá e cutuque. Nesse caso seria um homicídio seguido de suicídio, ou seja, a Suzana teria matado o PC Farias e depois se matado. E na residência tinha acho que 5 seguranças, né? Sim. E ninguém escutou nada. Eles podem ter usado silenciador, que nem no filme, né? 007 mesmo. Vai saber. Não precisa de silenciador, é só uma garrafa. Nesse caso, ficou para a história e com muitas dúvidas. E eu acho que 70% das pessoas não acreditam que foi um homicídio seguido de suicídio, e sim uma execução. Teve um caso que eu não vou comentar qual é, mas tem um canal de televisão que tentou contratar a gente para nós fazermos esse trabalho. Sim. E como eu sei quem matou, que não foi realmente como falam, e sim, foi a polícia, a gente não entrou, porque seria simplesmente ir em contra da lógica. Ou seja, se eu falo que foi diferente, a represália vai ser em cima da gente e da minha família. Então a gente preferiu, como já estava... Coisa que melhor manter o Arquivado, silêncio, né? já estava arquivado e não vai ter entendimento, porque aí entra juiz, entra promotor, desembargador, é um conjunto de gente que quer que o resultado seja X. Tá? É um fica no ar de assim. Quem matou Odete Roitman, né? Pois é. Acho que é um tipo de trabalho que vocês precisam analisar também, até pela segurança de vocês, né? Não é tanto nesse sentido, mas quando a necessidade da morte dessas pessoas lida com toda uma instituição, melhor ficar fora. Ou seja, é um ninho, né? É um formigueiro. Mexer com formigueiro, né? Não vai mudar, então é melhor nem entrar. Não tem jeito. Já são cartas marcadas, entendeu? Então você tem que analisar bem o caso que você vai entrar ou não. Você já foi abordado na rua? Não. Talvez por alguém indiciado, qualquer? Não. Nunca aconteceu isso? Não, já tiraram na nossa empresa, mas... Não. Atiraram? Sim, deram 2 disparos e nós chamamos a polícia e como... não era necessário sabermos, porque nós temos muitas pessoas que podem não ter gostado do nosso trabalho, porque foram prejudicadas. Vamos culpar quem? Se no Brasil se resolvem 8% dos casos, o meu vai ser mais um que vai ficar impune. Então, perder o tempo, ir na justiça, escutar o juiz, o promotor fazendo um monte de perguntas que não tem nexo e que não vai resolver nada, é melhor deixar para lá. Como é que é levar? E para casa, os dois são casados, evidentemente. Sim. Tem um relacionamento, né? E trabalham junto e chegando em casa tem que separar essa situação. Dá para separar bem. Sim, não. Na verdade, a gente já... Isso faz parte da nossa vida. Então, muitas vezes, eu vou contar para vocês fatos que até meu genro já se acostumou. Às vezes, nós saímos para jantar ou almoçar e nós começamos a falar, mas você não viu o tiro? O tiro entrou pela testa e saiu pela nuca. Ou seja, a distância, até porque a massa encefálica ficou grudada na parede. E a gente conversa isso com naturalidade na mesa, cara, num restaurante. E a família? E aí as pessoas começam a olhar para nós assim, olhar a comida, e aí a gente se toca, estamos conversando coisa nojenta, dentro de um restaurante. Às vezes o cliente mesmo liga, não tem como, né? A gente atende 24 horas, então às vezes está no restaurante. Você vale que comendo um purê de batata. Já pensou? Exatamente. Ou simplesmente comentar do juiz numa mesa de jantar. Você viu aquele pênalti que aquele maledito deu? E o cara tá ali do teu lado, né? Claro. Então, é interessante o trabalho de vocês, né? E o que fez você vir pro Brasil? Trabalhar aqui? Eu trabalhei na polícia. Um país tão magnífico como esse. Eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo. Porra, parabéns. Tá? Concordamos, né?
Por vários motivos, que eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo. Então, quando eu estava na polícia, eu decidi sair porque eu tinha muito estudo e pouco dinheiro, ganhava pouco. Mesmo sendo chefe na polícia, no departamento onde eu trabalhava. Então, quando você vê que a sua trajetória até o final da carreira, você não vai ser um cara que vai poder comprar um carrão, não vai poder ter uma boa casa, que você sempre vai estar aí no termo médio, assim, não... Vida mediana, né? Sabe, nada vai ser, fabuloso. Então eu decidi falar, eu não vou continuar com isso aqui, vou para o Brasil, porque eu imaginei que aqui era um país atrasado, erradamente, porque o que o Brasil mostra para fora é exatamente aquela visão que você tem. Sim. Fio dental, macaco, Amazônia, futebol, favela, e eu falei assim, eu vou lá. Quando eu cheguei aqui, eu me di conta que esse país era uma riqueza gigante aqui. E com profissionais fantásticos. Tá? Não é à toa que eu fui numa cerimônia agora e a maior frota de aviões do mundo é brasileira. Tá? Aviões, né? Sim. Então, entendeu? Então, é fabuloso. E aí, cheguei aqui sem documentação, comecei a trabalhar como investigador particular, só na área criminal. E depois, quando peguei uma perícia, uma investigação, tinha a perícia, eu falei assim, essa perícia está toda errada. Aí a Rosângela falou assim, mas como você sabe? Porque eu sou formado em criminalística. Porque você não trabalha com perícia, falou assim. Eu falei, então vocês ainda não se conheciam? Conhecia, já estávamos juntos. Já estávamos trabalhando. Nós estamos juntos há 25 anos. Positivo. 30 anos de profissão? E ela 20 que está trabalhando comigo, porque antigamente trabalhava para o Marco Polo del Nero na associação de... Não, o que era? Associação Brasileira de Arbitragem. Não de futebol, arbitragem jurídica. Eu falando mal de juiz aqui. Que é uma justiça particular, né? Então, aí eu falei assim, eu faço. E aí eu fiz a primeira perícia, deu certo, porque foi uma coisa diferente. Fiz a segunda, na terceira, a gente entrou no caso da mãe do menino Bernardo, de lá do Sul. Que foi o que marcou vocês. Sim, aí, quando nós entramos nesse caso, o Fantástico caiu com tudo em cima de nós. Falou assim, não, a gente vai colocar esse caso para frente. E aí nós ficamos conhecidos a nível nacional e começamos a trabalhar. E até hoje não paramos de trabalhar e de aparecer na televisão. O caso do menino Bernardo foi o mais curioso, assim, que repercutiu com relação à mídia, ou não? Não. Da mãe do menino Bernardo se fala, né? É que eles linkaram um caso no outro, não tem como deixar de separar o menino Bernardo da mãe dele, não tem como. Entendi. Né? A gente foi contratado para fazer a reabertura do caso. Da mãe? Da mãe. Que tinham várias dúvidas, e tanto é que o caso foi reaberto. Depois a gente acabou saindo do caso, aí eram outros peritos, e... A conclusão foi que arquivaram o caso novamente. Na verdade, nós saímos do caso porque todo mundo queria aparecer e ninguém queria trabalhar. Entendi. Tá? E nós fizemos aproveitar a mídia, a maré da mídia. Então queriam aparecer, porque como nós aparecimos de repente, só que quando eles entraram para querer brilhar, a mídia já não estava mais interessada, já tinha outros casos e assim por diante. Então, como ficou muito fora de mão para nós, porque nós somos muito éticos para trabalhar. Sim, isso é importante. Então, a gente falou para o advogado, estamos fora e tchau. E saímos do caso, ficaram outros peritos. E o Ministério Público, às vezes, não bate de frente com vocês? Se bate, cai. Cai. Porque é uma questão de conhecimento, não é uma questão de prepotência nem de cargo. Porque vivemos num Brasil que, infelizmente, a gente fala, o Brasil é um país das oportunidades em tudo, né? Em tudo. Seja ultrapassar, seja o favorecimento pessoal de alguém, ou até mesmo um furto, uma lesão, um roubo, até mesmo. Por exemplo, no caso, de infidelidade. Tá. Eu tenho certeza que você já deve ter investigado vários casos. Ela já. Infidelidade. Vários. Deve ser muito interessante, né? Quer contar algum deles? Então, os casos de infidelidade... A maioria deles são mais sigilosos, né? A gente não vai contar o que aconteceu. Não precisa citar mas os o que eu nomes, posso dizer né? mas o que eu posso dizer é que a mulher trai tanto quanto o homem. Sim. Todo mundo pensa que o homem trai mais que a mulher, e não é verdade. É 50-50. 50-50. 50-50. É que nós temos a visão de que o homem é o cara mais... Desculpa a palavra, ordinário nessa canalhão. Canalhão, né? O cachorro. O cachorrão. Não, aquele negócio de sair contando, né? A mulher não.
Mulher sigilosa. Entendeu? porque o homem Essa é a gosta diferença. Isso. Perita. Ele deixa... Olha, se você quiser fazer um podcast só de infidelidade traição? conjugal e dicas, a Rosângela Aí a tem gente marca 2 a 3 só pra horas. falar de Legal, investigação conjugal. Porque a Rosângela... Por isso eu não posso trair minha mulher, me pega na hora. Ela é uma especialista, ela é. E ainda sem esconder um corpo. Aí aí eu chego em casa, quando eu saio pra trabalhar, eu chego em casa e me fala assim, tira a roupa que eu vou colocar pra lavar. Quando pega a cueca, ela faz... Joga assim. Ela tá observando com detalhes, né? Oi, amor, boa noite. Chega o cangote, vê se tem algum perfume diferente. Eu tenho um amigo em comum, né? E ele simplesmente perdeu um casamento, um relacionamento de 15 anos, porque a mulher encontrou no banco do carro um cabelo loiro, né? Sim, mas isso não... Porque se você anda com a ela janela só pegou aberta... naquilo. Só no cabelo? Mas não por é causa do prova, cabelo. né? E ela disse assim, e esse cabelo loiro de quem é? Aí, o cara não... Nem ele viu aquele cabelo loiro. E aí foi, Deus nos acuda, chamou advogado, a família já destruiu a carreira do cara, chamou o cara de canalha, de vagabundo, de ordinário. E após 6 meses depois ele descobriu que o Lava Rápido que ele levava tinha uma loira que aspirava o carro. Olha só. Caramba. A moça que trabalhava no Lava Rápido era uma mocinha loira e ela fazia aqueles cuidados finais do carro, né? Eu vou te contar um caso que há 20 anos atrás, quando eu trabalhava nessa área, ela me pedia ajuda porque eu tinha formação em inteligência policial. Então, na inteligência policial você estuda inteligência e contra-inteligência. Então, depois eu passei todo esse conhecimento para a Rosângela, para ela aplicar nos casos. Mas num caso muito que eu não consigo esquecer, chegou uma cliente e falou assim, não aguento mais o meu marido, preciso me separar. E eu falei, senhora, aqui a gente não vai matar ninguém, não. Não, vocês têm como fazer algo para que ele pise a bola e possa sair com alguém. Tá, a gente vai preparar uma dinâmica para ele cair. Então, o que nós temos? Contratamos uma garota de programa, alugamos um carro importado, alugamos um flat, colocamos câmeras, ela seguiu o cara por uma semana, seguia, até que o cara deu uma olhada nela, caiu, ela foi carinhosa, conversou, mãe, você faz aqui, eu sou empresária, estou aqui em São Paulo por tanto tempo, e estou num flat tanto, sei que, foi lá, gravamos tudo e entregamos para a mulher. Aí a traição já estava provocada, mas existiu. Comprovada, né? Comprovada. E aí a mulher falou assim, eu quero tanto, se não vou divulgar isso aqui, você vai se ferrar. Nossa, ou seja, ela já desconfiava. Não desconfiava de nada, ela não aguentava ela mais foi um profissional, tipo. Ah, sim. É um profissional do sexo. Tipo, então, se a mulher tinha esse problema com o marido, obviamente que não existia sexo, não existia carinho, existia só discussões. Então o cara estava de saco cheio. Então a primeira que apareceu, ele pegou só que era isca. Foi fácil. Estar com a menina de programa não qualifica traição? Não, profissão? Profissional, ela tem é registrada. Não, e nós investigamos uma quadrilha de pedofilia infantil com menina de 14, 15 anos. Sério? Isso em São Paulo? No interior? São Paulo? Em São Paulo. Aqui em São Paulo. E muita autoridade gosta de menina com cheiro de leite, né? E precisávamos colocar essa mesma garota que trabalhou por muitos anos com a gente. Agora ela mora na França, casou com um milionário, hein? Porque ela é muito linda. Até hoje é bonita. E falamos assim, olha, nós vamos ter que infiltrar você, falando que você tem 18 aninhos só, o que fez agora, porque ela era muito bem, muito bonita. E só que a gente vai ter que agenciar você com o cara que já tínhamos descoberto quem era o que pegava as fotografias. Eu preciso o book de você. Peladona, com toda a Sério? Sim. Caramba. Aí ela mandou o book pra mim e eu fiquei 30 dias sem mandar o book todo dia. Na época acho que nem existia. Como é que chama aquele aplicativo? Mas na verdade ela é uma agente infiltrada, né? Brincadeira, não. A piada Não tinha celular, era celular? Não tinha. Não, eu estou falando 30 Hoje anos tem o OnlyFans, né? 20 anos atrás, hoje né? tem, né? Sim. Mas é verdade, é uma história verdadeira. Tem book mesmo, tem book. E Que nem modelo, né? ela uma mandou agência, a de fato, foto, uma agência, né? Mandamos. E só que mandamos e como a gente estava fazendo campana em cima deles, justo a gente conseguiu pegar. Mandamos a polícia. Foi todo mundo preso. Quantas pessoas presas? Foram 4 adultos e 15 menores.
Meu Deus do céu. Estava Parece indo formiga, para isso é o que mais tem, né? Ribeirão Preto. E trabalho de escravidão, que é o que mais acontece hoje no mundo inteiro, principalmente na região Não. do Centro Escravidão, Velho não. de São Paulo. A gente nunca pegou. Nunca pegou? Não. Porque é lamentável você ver, assistir aquelas. Você sabe que a pessoa tá ali com um trabalho escravo, né? E todo mundo faz vista grossa, né? A justiça brasileira, os políticos, alguns empresários que se beneficiam com aquilo. Fazendeiros, né? Madeireiros. Porque eu trabalhei no Centro Velho de São Paulo e eu vi ali boliviano, chileno, Isso uruguaio, acontece, né? trabalhando 20 horas diária, ganhando Micharia. na micharia. Assim, veja bem, tudo que é de ilícito e que existe, alguém está se beneficiando. Tá? Então não é só falar desse tipo de trabalho, existem outras coisas que são ilícitas e que funcionam normalmente. Jogos legais, né? Também existem bingo, me parece que Bingo. também tem, coisas assim. Alguém está ganhando. Muito dinheiro. Alguém está ganhando. Quando, por exemplo, existem grupos aqui que são de criminosos, lá no Chile nascia um grupo e a gente ia para cima e matava todo mundo. Por quê? Porque eles derrubavam torres, assaltavam bancos, matavam não criar pessoas. aquela raiz, né? Não deixavam criar. Proliferar. Sim. Exatamente. Então, a polícia era respeitada por isso. O Chile. E mesmo ganhando pouco, né? E ganhando pouco. Ainda é o Chile assim? Bem seguro ou bem... É seguro, sim. Lá não tem mais terrorismo. Num tempo tinha terrorismo e a gente ia lá. Acabou de ser E tem potente. o melhor vídeo. O serviço de inteligência Chileno. falava assim, porque o que acontece? O Chile, vou te falar, existia um movimento terrorista lá que infiltrou um criminoso para estudar na polícia. Olha só. Ele aprendeu todos os macetes da polícia e quando se formou, tirou uma foto com todo criminoso e atrás a bandeira do MIR, que é o Movimento Esquerdista Revolucionário, que eram terroristas. E isso foi um baque para a polícia, porque né? como o cara entrou aqui, Ou seja, aprendeu tudo. deixaram passar, né? O que o besta fez é que quando tirou a foto, estava todo mundo sem máscara, sem nada. Olha Dá para ver o rosto de só. todo mundo. Aí a polícia foi em cima de todo mundo E rapidinho. conseguiu abater todos. Aí foi fácil, né? Ficou É. fácil. Ou seja, a suposta inteligência dele foi a maior burrice depois quando publicou a foto na imprensa. Entendeu? Então aí já pegaram todo mundo e 90%... Mas aqui Foram é muito mortos. grande, né? Aqui é Brasil. É assim, quando você tem que trabalhar o sistema de inteligência para trabalhar no departamento de inteligência, você precisa ser inteligente, você não pode colocar qualquer idiota para trabalhar dentro do Qualquer sistema de pateta, inteligência. né? Claro. Agora não adianta a polícia maltratar o cidadão, porque o cidadão não dá informações. Se ele trata bem o cidadão fala, ele lá tem uma boca, esse cara é criminoso, aqui é procurado. Mas como ele vai lá aplicando o terror, o cidadão não acredita na polícia. Também, né? Hoje, infelizmente, pelo menos aqui em São Paulo, né? Muita gente tem medo da polícia, né? Mas a polícia É uma não tem inversão culpa. de valores, assim. Tem que entender a história, né? O que A própria mídia os destrói a polícia, né? Também. Não, é assim. Denigre, né? Em todo mundo, a câmera que utiliza a polícia no peito é para poder produzir provas. Contra si mesmo. Aqui no Brasil é para poder cuidar do cidadão, de policiais. Inibir, né? Dos direitos, Abuso né? de autoridade, Porque mortes, é para proteger o cidadão da polícia, mais que nada. Tá? Porque a câmera diminuiu em 80% as mortes cometidas pela polícia. Você vê que na periferia a polícia anda com vontade de pegar alguém. Em lugares onde as pessoas são cultas, que têm conhecimentos, estudo, a polícia passa quietinha. Porque sabe que o abuso do lugar, num outro lugar, vai ser uma consequência negativa para eles. Então, isso que tem que ter. Por exemplo, eu vou te contar um caso. Eu peguei um caso da polícia militar em uma cidade X, em um estado X. Sim. Eles pararam num carro, documento, você tem passagem, que é um absurdo perguntar se tem passagem ou não, isso não importa. Se ele não está devendo. Disney, né? Se ele já cumpriu ou não cumpriu. Porque perguntar para um policial se tem passagem é a mesma coisa, porque não tem muita diferença. Não tem. Então, aí, se eu tenho por estelionato, eu falo assim. Por estelionato? Então tu vai me dar 25 mil, senão eu vou te encher de droga aqui. Falou o policial. Ele falou assim, não tenho esse dinheiro, isso aqui, isso lá, e começou a falar, mas eu posso te dar
hoje, vou mandar transferir agora com minha esposa para a conta que você me fale. Aí ele passou a conta, tudo. E vou te dar o que vai faltar amanhã no shopping, pode ser? Pode, falou o policial. Chegou lá, quando estava um dia entregando, chegou a corregedoria e prendeu o policial. Pegaram todos os policiais, pegaram 27 anos. 27 Os policiais anos. pegaram 27 anos. Extorsão, né? Extorsão. Ou seja, o cara que já cumpriu não pode andar tranquilo, porque sempre vai ter um vagabundo que vai querer prejudicá-lo sem estar devendo nada. E quando eu falo um vagabundo, porque 90% da polícia militar é boa, Sim, é eficiente. eu conheço poucos Sim. Mas profissionais. esse 10% de vagabundo que tem lá dentro estragam todo o resto. A imagem, né? Teve um caso de um conhecido que ele estava viajando com a galera dele e tal, e eles faziam uso de droga, né? Estavam entorpecente. Daí eles foram parados pela polícia e aí acharam os entorpecentes e negociaram lá. Viram que o pessoal era de determinado lugar, X lugar. Meu, tô sabendo que vocês vão curtir, que vocês são pessoas direitas e tal. Me dá X que eu libero. Isso é extorsão. Isso é um crime. Né? Se a quantidade era mínima, eles não poderiam nem ser presos, porque é só para uso mesmo, a própria lei fala. É que juntou a quantidade e aí, só que mesmo assim, se for, Mas às tem vezes, que provar se é tráfico ou não, se é para uso. Só que assim, você vê que a corrupção é complicada, né? Abre um leque para Veja muita bem, coisa. eu vou falar para você uma coisa, que eu sou um jovem ainda. Obrigado, hein? Você... Não, ele Não. falou pra mim. Falou pra você? Ele ligou que o senhor tem mais de 40 pelos bancos. Eu vou falar para você. Quando a cúpula de um país é corrupta, o resto se vê no direito de ser corrupto. Assim de simples. Ou seja, eles podem roubar e eu não posso. Não. Ou é ou não é. Por que o policial vai prender se o juiz vai soltar? Exato. E se não for o juiz, vai ser o desembargador, se não for na segunda, terceira, até chegar no Supremo. Qual é a graça de você fazer prevalecer a justiça, se a justiça vai ter mais 2 dias de justiça e depois o cara anda na rua dando risada de você? Então tem muito policial que fala assim, vai embora. Tu me dá um trocado. O policial também ganha uma merreca, cara. Você acha que o salário de um PM que se recebeu agora são R$1.500? Inicia-se, né? 1.500, O que você 1.600. faz com R$1.500? Se você tem uma família, se você está colocando o peito para você defender um cidadão, o que você faz com essa mixaria? Compra só um Moto G, um celular Moto G. Parcela em 10. Entendeu? 10,150. Não são valorizados, né? são. Mas não justifica. Um perito da Não teria- polícia ganha 7 mil, 10 mil, mas com desconto ganha 7 mil, da Polícia Civil. 7 mil reais para um cara que vai fazer 30, 40 perícias por mês. Eu por 7 mil reais nem olho o teu processo para fazer uma perícia. Olha só. Entendeu? Então é injusto, porque esses caras se matam, o governo não contrata mais profissionais, se matam, estão sobrecarregados, muitos nem dormem, muitos se suicidam, tá? Que é muito comum na polícia. Grande, né? Sim. Muito comum. O índice de suicídio na polícia militar, civil e federal é muito alto. E cresce ainda. Cresce cada vez mais. Repressão. Pressão em cima de pressão por uma mixaria, por uma esmola. Entendeu? Então tem polícia que não aguenta mais, cara. Então se eu ganho 5 mil e eu tenho 2 filhos, vou ter que fazer vista gorda de alguma coisa que vai me trazer benefício, cara. Agora você vê os políticos ganham um monte de dinheiro aí, para quê? Para contratar 20 assessores que não servem para nenhuma. Para ficar um olhando para o outro, e é dinheiro do povo que está indo embora. Então você não pode criticar a polícia. A polícia, leis são arbitrárias, né? Eu sou a favor da polícia em todas as coisas, menos quando comete ilícito voluntariamente. Exato. Aí não concordo. Eu não tenho sangue de barata, encostou na minha família. Exatamente. Eu vou com tudo para cima. Entendeu? Mas você, Eduardo, você teve essa oportunidade, né? De vir para o Brasil, ter um crescimento. Você teve um leque de abertura gigante. Chegou aqui com a vontade, com a coragem e falou, vou fazer tal coisa, né? Vou fazer a E os seus diferença. colegas lá no Chile, o que eles acham disso? Os meus colegas lá no Chile que estudaram o mesmo que eu estudo, até hoje me pedem dinheiro. Te pedem dinheiro? Mas não tiveram a ousadia e a coragem de vir para cá. Não, porque eles continuaram na polícia. Se aposentaram, né? Se A maioria. aposentaram. Já estão ganhando o quê? R$1.500, R$5.000, R$10 mil.
Acho que não chega a 10 Não mil. chega a isso, né? Não chega. Menos. Como coronel, como general, ganha uma micharia. Eduardo, engraçado assim, que mediante a sua história, você além de não se conformar com o salário do Chile, você veio para o Brasil e ampliou seu leque de visão e se tornou um empreendedor, né? Você tem 3 empresas em 3 países, no caso, ou não? Não tenho 3 empresas, mas a empresa que está em 4 países é a de perícias. Isso. Que vocês prestam serviço. É. Além do excelente profissional, tem muitas dicas de um bom empreendedor, né? A gente tem que conversar com ele no particular. Mas não é fácil, não. Não é fácil, né? Não é. Porque assim, vendo esse... Foi bem difícil, né? Vendo esse cenário, né, do Brasil, desses casos da cúpula, né? É difícil, né? Assim, o Brasil é um país maravilhoso de se morar, de se viver. É, lindo, né? Mas é complicado. Como empreendedor também, né? É assim, tudo que você quer, você pode. Tá? Eu nunca pensei que eu chegaria onde cheguei. Tá longe. Nós somos conhecidos em todo o Brasil com Rosângela. E não é porque eu sou um cara simpático, nem bonitão, eu sou gostoso. Mas. Eu acho que isso fica mais gostoso quando a franja cai. Sabe? Fica tipo Superman. Hoje ele tuchou de gel e tá presinho. Mas quando cai a franja, eu acho da hora. Não, mas é um charme pra minha mulher. Tá? Mas, assim, a gente chegou. Eu me considero um cara chato. Eu não atendo cliente, por exemplo. Quem atende todos os clientes é a Rosângela. Depois que o cliente já está em conhecimento do que nós podemos fazer, eu falo, porque eu sou muito militar para falar. Então eu falo pá, e acabou. Tá? Confunde muitas pessoas, né? Um dia chegou uma mulher lá e falou assim: porque meu filho só fez isso aqui uma vez, isso aqui outra vez, e tem um homicídio. Aí agora estão querendo culpar meu filho por um roubo. Por que você acha que está querendo a polícia maltratar meu filho? Seu filho é um tranqueira, falei assim. Por isso que está encrencado tanto na polícia. Falei assim. E não fiz o trabalho, porque o cara é um idiota que continua na mesma. Então, como eu vou defender um cara que tem um histórico e continua sendo um idiota? Não vou defender, entendeu? Agora, se eu vejo que uma pessoa, como aconteceu num caso de um cliente nosso que foi acusado por um assalto, ele assaltou 3 vezes a mesma loja. 3 vezes. A loja americana. Já pediu música no Fantástico? Já. Pois é, assaltou 3 vezes. Com a mesma roupa? Com a mesma cor de roupa? Diferente nada. E nas 3 vezes foi pego pela polícia, confessou, foi condenado. Na 4ª vez, assaltaram a mesma loja, no mesmo endereço, porque o cara não. Ele já tinha cartão de sócio lá para assaltante, né? Na 4ª vez, a polícia falou: a gente já sabe. Foram lá buscar ele, algemaram, mandaram pra cadeia. Peraí, o cara tava na faculdade, casado, tava trabalhando, fora do crime, trabalhava. Ou seja, ele quis recomeçar. E aí, por uma tatuagem na perna do verdadeiro criminoso e o relógio na outra mão, porque eu peguei 20 fotografias dele com o relógio na mão esquerda e um bandido tinha o relógio na mão direita. E eu falei que a imagem não estava espelhada, porque quando você espelha, fica ao contrário, né? Como a imagem não estava espelhada, não correspondeu ao mesmo. Aí foi absolvido. Olha só. Mas foi necessário o trabalho de vocês. Sim, senão ele estaria preso até hoje. Porque tinha cometido 3, né? Os outros 3 assaltos foram ele mesmo. Mas ele pagou por isso, né? Mas agora não foi, né? Aí o quarto não era ele. O quarto já não era. Mas falou, você vai pagar. Caramba. Querem contar algum outro caso cabuloso pra gente aí? Cabuloso em que sentido? Tipo, repercutiu ou caramba... Não repercutiu e teve erro da justiça? Erro da justiça, algo fala, caramba, como é que pode ter acontecido caso isso? Do Valmor. Valmor. Eu vou te contar. Vocês gostam de futebol? Ele gosta mais. Eu sou corintiano, né? Tá. Então tem alguém que não seja bandido aqui? Qual corintiano que não gosta de futebol? Qual palmeirense que não gosta de futebol, né? Gabriel é do Grêmio. É do Grêmio. Gremista? Cruzeiro. Vamos lá. Mineiro? Parabéns. Lembra do caso do jogador do Bahia que falaram que falou seu negro pro... Sunegro. Seu negro pro jogador do Flamengo, né? Lembra? Ramires, né? Ele me contratou, o Bahia me contratou. Que legal. Aí nós provamos. Por que falaram que ele falou essa palavra? Porque veio um surdo que não fala espanhol e que não entende nada de leitura labial, porque o cara é
de outro país, ou seja, uma pronúncia diferente, a posição da boca diferente, porque para nós, em espanhol, bola e vola é a mesma coisa. Para vocês, não. Entendeu? Então, como um cara que é surdo, que não entende absolutamente nada do movimento labial do latino, vem falar o que o cara falou. Sim. Ainda veio outro desinteligente que falou que pela expressão, microexpressões faciais, o jogador do Bahia estava mentindo. Aí eles me contrataram, eu fiz a leitura labial com uma fonoaudióloga forense que falou, olha, ele falou tá quanto? Eu confirmei em cima porque eu falo espanhol. Tá quanto? Que é uma forma de você falar assim, ó, tá quanto o placar, mano? Você tá reclamando por quê? Estamos ganhando, entendeu? Entendi. E aí ele foi absolvido. Mas veio um cara que quis aparecer na televisão, quis ficar famoso, e deu um tremendo reboliço porque falou uma estupidez. Então a gente tem que ir lá e provar tecnicamente, amparado no elemento científico, de que ele não falou isso aí. E não houve racismo, né? Que é um E não houve crime. racismo. Hoje em dia há os Até porque- exageros, né? Até porque a palavra, a frase su negro não existe, não há como ser aplicada na língua castelhana ou espanhola. Su negro, o que se fala? Su negro, não existe, não existe. Ah, entendi. Então você teria que falar ou sou negro, ou tu eres negro, uma coisa assim. Mas su negro não há como aplicar em nenhuma frase porque não tem um significado lógico. Então foi E quem ganhou a situação? o jogador do Ramires. Bahia. É. E outra coisa, ele não falava português e ele ficou 15 dias por causa do Suspenso. Covid sem 5 dias Sem sem contato com ninguém Ah. que falava português. Olha só. Então ele não sabia nada de nada. Como que o cara ia falar uma besteira pro outro? Olha, não tem como. Eu já vi, como eu gosto muito de futebol, teve até um caso de um jogador famoso que jogou na seleção. E, inclusive, tem um árbitro, vou citar o nome aqui, né? Um árbitro, inclusive, muito conhecido, que hoje é até comentarista de futebol. Teve uma enquete aí que o atacante que jogou na seleção, jogou no Palmeiras, falou: o cara me chamou de macaco. E naquela época não estava tão no auge essa questão do racismo, né? Porque você pode chamar a pessoa de negão. E aí, negão? Eu não ligo. Pô, eu sou negão mesmo. Né? Mas Tá. as pessoas hoje, elas Mas estão quem muito falou prejudicadas. macaco? Não, ele disse que o árbitro chamou ele desse jeito e processou e ele. o árbitro, de o árbitro onde era? provou que não. O De onde? árbitro era brasileiro. Provou? Brasileiro. Parece que teve um processo, teve Perícia de um vídeo. acordo, aquela questão toda. Tá, porque em espanhol não se usa a palavra macaco, se usa a palavra mono. Mano? Mono. Então, se ele fala, não, me chamou de macaco, opa, parou por aí. Em espanhol você fala macaco, você fala mono. Legal. Teve algum caso que vocês se arrependeram de ter pego? Talvez porque o cara mentiu? Ou tipo, poxa, esse caso não deveríamos ter pego, sei lá. É muito Na pessoal, minha sei opinião, lá. Não, porque nós analisamos o caso, vemos se há defesa dentro de todo o processo e vamos para cima. Muitas vezes nós já pegamos pessoas que são culpadas. Mas, por exemplo, a justiça quis colocar crime de latrocínio Sim. para um crime de homicídio, porque o homicídio tem uma pena sim. menor, desculpa. O homicídio tem uma pena menor. E eles quiseram colocar latrocínio para poder dar uma pena maior para o autor do crime. E nós provamos que não, Ah, sim. que foi homicídio e não latrocínio. Porque o dinheiro estava no bolso do cara, o celular estava no bolso do cara, o carro ficou lá. Cadê o roubo? A Qual é o família roubo? queria descobrir só a verdade, independente da pena, né? O que é bem comum, porque a maioria das famílias querem uma pena alta. Político já Mesmo procurou se- vocês? Vários. Muito. Temos vários clientes. Nós trabalhamos para muitos políticos, nós trabalhamos muito para policiais, tá? Que muitas vezes no uso racional da força diante de uma situação complicada acabam matando alguém ou por um erro aquele projétil que saiu da arma dele atingiu uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, mas estava em um confronto. Como que o policial não vai se defender, né? E nós defendemos eles, fazemos todo um trabalho. Foi um confronto, foi um acidente. Exatamente, um acidente, assim por diante, entendeu? Então, sempre estamos defendendo policiais, militares, normalmente policial militar, que mais tem confronto na rua.
tá? Então nós vamos para lá e a corregedoria da Polícia Militar, normalmente a pessoa coloca pessoas que não são aptas para desenvolver trabalhos periciais para falar o que aconteceu. Então a gente vai lá e fala assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A pergunta que não quer calar, afinal de contas, as urnas eletrônicas, elas são confiáveis ou não? Assim, Eu nada acho que sim. Nada que seja cibernético. Porque assim, nada que não esteja conectado, tudo que não está conectado à internet é tranquilo. Você não tem como invadir. Entendi. Entendeu? Agora, né, É o mesmo que você... essa dúvida, não. E aí? Agora, o sistema operacional, isso tem que ser estudado para ver se o voto 1 vai para o 2 ou vai para o 1 mesmo. Então, tudo isso aí tem que ser feito por pessoas que entendem. Não é tão simples assim. Invadir é uma coisa. Analisar o método operacional para saber se cada voto está indo para o candidato certo é outra história. Tá? Por isso que lá no Chile não se usa uma eletrônica, se usa o papel. Nos Estados Unidos também, que é um país de primeiro mundo, né? Papel. É um atraso isso aí, não é? Não é que seja um atraso, é que é mais confiável. Né? Mas alguém pode assinar por 2, 3 vezes, e aí? A perícia também vai agir sobre isso? Não funciona porque entra no sistema e acusa em qualquer lugar. Exato. Tem um voto, não vai fazer a diferença. Porque os mesmos que foram beneficiados por essa urna hoje dizem que não é confiável, né? É verdade, né? Então interessante. Serviu para 5, 6 mandatos. Então serviu para 5, 6, 7, para a vida inteira. Política, carreira política. Sim. E hoje, infelizmente, coloca em descrédito total, né? Mas sempre tem alguém que vai querer dar o descrédito para alguma coisa porque sabe que vai perder ou acha que vai ganhar. Se ganhar não é questionável, né? Olha, o único que eu posso falar, porque o estrangeiro não pode falar de política, tá? Não. Eu não posso apoiar um candidato político. Tem um candidato aí que pegou meu rosto e falou assim, vote em mim, que sou amigo do fulano. Sério? Poxa, já ia vou ter que sair fora disso aí. Mas, assim, é sempre bom, é bom entender que você não precisa de uma guerra para acabar com um país. Você precisa de um presidente corrupto ou um presidente incompetente. Então, quando você vota, você tem que pensar, o meu é corrupto ou incompetente? Ou é as duas coisas? Se não, vou para outro, né? E vai analisando, porque o Brasil precisa... o Brasil é autossuficiente, cara. O Brasil não precisa de ninguém para existir. E não é explorado isso, né? Essa é a questão do Brasil. Mas terceiriza muita coisa, né? Desnecessariamente. Aí você tira a mão de obra de brasileiros e a pobreza aqui é ilógica, cara, porque é um país do tamanho de um continente que não precisa... Todo mundo deveria ter um sustento. Dizem que uma boa parte do Brasil não é dos brasileiros, né? São dos chineses, eu não gosto de estrangeiro, eu odeio essa raça, cara. Tito, eles vêm aqui só roubar o emprego. Vem pegar no seu trabalho. Você sabe que, aproveitando que o casal 86 está aqui, sim. Como eu trabalho no ramo de ótica, e diversas vezes chega um cliente e diz assim, olha, o meu óculos riscou sozinho. Ou ele quebrou sozinho dentro do estojo. Não sei. Será que eu devo contratar esses dois? Não. Eu acho que sai caro, né? Mas se parcelar em 10, Aceita aquela questão. Cartão? Não importa quanto. Só quero saber se parcela. E isso acontece realmente, é verdade. A gente tem no dia a dia, quando chega o cliente e fala assim, olha, meu óculos ele riscou sozinho. Eu não sei o que aconteceu. Não, ele quebrou sozinho, né? Então, nesse caso, por exemplo, um risco no óculos, é necessário colocar o óculos num microscópio e ver a força aplicada conforme a profundidade do risco. Caramba, então aí você vai saber se foi dentro do estojo ou porque ela fez por fora. Tá vendo? Tá? Não é tão simples assim. Não há casos vou parar de brigar com os meus clientes, então. Você fala, vamos mandar pro Eduardo e você vai se ferrar. Vou parar, né? Eduardo, você comentou sobre a expressão corporal. Eu acho muito interessante essa questão, porque tem como saber, né? Acho que o corpo fala até nisso, né? Eu estou mentindo e o corpo diz que a pessoa está mentindo? As microexpressões faciais, a expressão corporal que você está falando, pode ser no rosto, no corpo, tudo isso aí. Ele não tem comprovação científica. Não tem? Não. E no Brasil, ele não é aceito como prova. Tá? Por quê?
porque teve uma pessoa que estuda microexpressões faciais ou corporais que diz que teu corpo vai reagir diferente à mesma pergunta dependendo da situação. Se eu pergunto para você, você está com drogas aí? Você vai falar para mim? Não. Mas se chega um policial e pergunta para você, você está com droga aí? O teu corpo vai reagir totalmente diferente. Você vai entrar em um estado de nervo diferente, numa situação psicológica diferente. Exatamente. Dependendo da minha resposta, esse policial pode me prender, ou vai fuçar o carro, vai querer ir na minha casa e assim por diante. Estou inventando ir na casa porque não pode. Então, cada situação faz o corpo agir de forma diferente. Por este motivo que microexpressões faciais ou corporais não têm validade para a justiça. Mas ajuda a entender o caso. Ajuda policiais. Sim. Porque se você passa isso para os policiais, esse conhecimento, como eles já vão ter um parâmetro, ele vai perguntar, você participou de um roubo que aconteceu agora? O cara vai falar assim, eu não. Se ele responde, eu não, ele está afirmando que teve um roubo. Se ele fala assim, que roubo? Ele está duvidando daquilo que você está perguntando. É porque você não sabe de nada. Entendi. Entendeu? Então, tudo tem uma forma de agir. Então, se o policial não precisa pegar, levar para a delegacia, fazer averiguação, deixar ele 15 minutos com as mãos para trás, que nem idiota na rua, sendo humilhado, e não tendo nenhuma participação em um crime. Entendeu? Então, isso deveria ser colocado em conhecimento da polícia, para a polícia poder interrogar de forma inteligente. Entendi. E não efetuando uma pressão psicológica, e assim poder determinar e evitar trabalho desnecessário. Porque quando você pega um cara e leva para a delegacia, você está tirando uma viatura com 4 policiais da rua, que poderiam estar fazendo um outro trabalho. Exato. Entendeu? Mas para a justiça, se você fala, olha, eu fiz uma perícia... Não, aqui não, meu amigo. Aqui não vale isso aí. E os Não fake? vale como prova, não. Não vale. Hoje tudo é fake, né? O quê? Uma fotografia pode ser um fake. Não, a fotografia você pode analisar. Por exemplo, Pode agora manipular. a gente faz muito análise de imagens. Então não sabemos se é montado, se faltam frames. Por exemplo, eu tenho um programa que tira 50 fotografias de cada segundo de imagem. Então, se houver uma diferença de sombra, é porque aí está faltando um frame. E aí é falso. Aí já sabemos que é a manipulação da imagem. Mas na internet existem muitos fakes, né? Demais. Fotografia, vídeos. E agora nessa época de política, então, né? De eleição, nossa, aí Eles surgem têm uma mais criatividade e para mais, criar, sim. né? É interessante isso aí. E Se a existe, pessoa não conseguir provar, fica como sendo verdade, né? Uma mentira contada várias vezes, acaba sendo verdade. Existe, por exemplo, alguma máquina assim que comprove que a pessoa está falando a verdade ou não? Porque eu lembro que acho que muitos anos atrás, não sei se era no Ratinho, que levava a pessoa, que levava a pessoa, conectava umas coisas no corpo, fazia perguntas, é verdade, é mentira. Existe isso? Também não é aceito aqui no Brasil, tá? Não é aceito? Não é aceito. Muitas execuções feitas nos Estados Unidos foram com base a esse aparelho. E depois foi descoberto que as pessoas eram inocentes. Nossa. Porque ele mede tua animosidade, teu nervosismo. Só que dependendo da situação, você vai ficar nervoso. Teu coração vai disparar. Não significa que você está mentindo. Entendi. Por isso que não é aceito aqui no Brasil, né? No Brasil não aceita muita coisa, né? Não é. Não, é que não é possível que seja aceito e está corretíssimo, porque essa máquina não pode determinar a vida de uma pessoa por um simples cálculo de sensações que a pessoa tem no momento de estar sendo aí confrontada. Como show serve. É um show. Exato. Mas como perícia, não. Como perícia, aqui não. Acho que era usado mais como show, então, no caso, né? Para sensacionalizar, na ficção, né? Criar todo... Um parecer técnico com o pai do Bernardo, né? Aquele caso do Rio Grande do Sul. E esse laudo não foi aceito. Né? Ele foi até examinado, falou que ele era um psicopata. Então, ou seja, ele vai falar, você participou, você tramou a morte do seu filho? Não, e ele tá super tranquilo. Então, não vai dar alteração. Por quê? Psicopata. O psicopata, né? É frio e calculista. Então, o psicopata fala assim: não fui eu. Eles chegaram a fazer esse teste, esse parecer técnico. Ele foi juntado nos autos. Eu acho que foi até retirado, porque ele não foi aceito.
E tem Então, aquela que a gente ideia paga uma coisa que não tem validade aqui no Brasil. Exato. que o criminoso Foi feito volta por ele. ou não Assim. à cena do crime por diversas vezes. Não, depende do criminoso. Se um criminoso que já tem por costume cometer crime, ele não volta. Mas aquele que, por exemplo, um criminoso de primeira viagem, ele entrou na sua casa para roubar. Chave falsa, Acidental. pela janela, estourou a porta. O primeiro que ele faz é passar mal, tá? Ele vai defecar no seu banheiro, na sala, em qualquer lugar. Ele vai cometer um crime, mas vai defecar. Vai comer da sua geladeira. O que Sério? tiver. Sim, senhor. Tá? Esse é do primeira viagem. Tá? O que está acostumado, ele vai entrar e vai sair tranquilamente. Vai colocar tudo que é digital nas paredes, sair porque sabe que a polícia não vai pegar. Agora, nós pegamos um caso que quem foi prejudicado era um Teve um assalto na residência de um desembargador. desembargador. Olha só. 1.800 digitais levantou a polícia. 1.800. Muita gente frequentava, hein? Se fosse na minha casa, a polícia nem aparecia para levantar digitais. Foram 1.800. 1.800. Caramba. Por quê? Porque o amiguinho queria demonstrar trabalho pro amiguinho, né? Então fala, não, manda a polícia, que isso lá, e digitar aqui, digitar lá. E nosso cliente, das 1.800 digitais, não tinha uma digital dele. Uma sequer. Ele é inocente, né? Ele é inocente. Tá? E está sendo apontado como ele ter participado, porque ele passou 2 dias depois. Isso, Na no cena do outro crime. condomínio. Não, Em no outro condomínio. Não tem nada a ver. E falaram que ele... A polícia inventou uma história para dar um resultado. Arrumou o carro do bandido. Que arrumou o carro do bandido. O bandido falou, que vai arrumar meu carro? Eu sou mecânico, falou assim. Além de bandido, né? Além de ladrão, falou assim. E nem conheço esse cara. Mesmo assim, estão tentando prejudicar. Mas isso é tudo por quê? Porque eles querem dar uma resposta à sociedade e uma resposta para o desembargador, que mora num condomínio onde... O que Tem mais lá dentro, 25 câmeras. o que mais tem lá dentro desse condomínio são traficantes. Olha Que todo só. mundo sabe. E dessas 25 câmeras, nenhuma foi periciada, não recolheram as imagens, né? E o advogado questiona, fala pro delegado, mas espera aí, tinha as imagens, cadê a imagem do Alexandro? Porque ele não tá no local do roubo, ele nunca esteve. Ele estava no churrasco, inclusive a quebra de sigilo telefônico dele provou que são as herbes, né? As antenas, ou seja, ele mora no Guarujá, o roubo foi em Bertioga, olha a distância. E no horário do roubo, e na parte da manhã também, ele estava na residência dele, lá no Guarujá. E aí ele é questionado, cadê as imagens? Ele vira e fala pro advogado, eu não tenho que fazer isso. Coletar nenhuma imagem, ele tem sim. Então, o delegado barra preguiçoso falou que ele não tinha que correr atrás de provas, não. Olha só. Quem tem que correr atrás de provas para provar a inocência é praticamente o cara que está Então já viu uma falando. perseguição pessoal com esse cidadão? Não, assim, mais ou menos. não, foi Em um parte, erro. sim. Foi um erro. Ele não tem nenhuma passagem pela polícia. Ele é um comerciante, né? Lá no Guarujá tem um quiosque. Não tinha, assim, uma perseguição. Simplesmente foi um erro de investigação do delegado, não são nem dos investigadores, tá? Que assina o relatório é o delegado. E aí a juíza questiona, mas quem que fez essa investigação? Foram vocês? Os investigadores vê, né, que realmente o Alexandre é inocente, falam, não, foi o delegado. Os dois falam, não, a gente não tem nada a ver com isso. Foi o delegado que mandou a gente fazer isso, que mandou prender o Alexandro. E esse empurra, onde vai dar? Aí entra vocês. Agora Aí tem nós um recurso, entramos, né? tem um recurso, já gravamos um programa de televisão para eles verem que não é brincadeira, porque quando sai na mídia as pessoas pensam 2 vezes. Pensa, né? Mas verdade. nesse caso a juíza o absolveu. Ela viu realmente que ele era inocente, que todas as provas que existiam era da inocência, não da culpabilidade, e ela o inocentou. Aí o promotor recorreu. Olha, sempre que o promotor recorre, lá na segunda instância ele cai. Porque ele acha, ele não concorda. Já vem, aqui é o juiz. Promotor e promotor. O juiz é neutro que nessa situação. determina. Agora, o juiz está dando que ele é inocente, como em outro caso que a gente também, o juiz falou, não, ele é inocente, e o promotor não gostou, aí ele recorre, vai lá para a segunda instância, e na segunda instância volta e fala assim, pô, meu, é inocente, mas Difícil, né? parece idiota, pô. Ou seja, vai só atrapalhar, gastar dinheiro da máquina pública para quê? Né? Se o juiz já falou que é inocente, porque as provas estão ali. Mas o Ministério Público às vezes recorre
Não sei se é por ego, por competência mesmo, às vezes. Fiz um caso e eu fui na audiência e estava o réu, mais duas pessoas presas por assalto. E a juíza falou assim, qual é a altura de fulano? Tanto, eu falei assim, começou a perguntar. E falava, doutor, me fala isso aqui, me fala isso aqui. E eu comecei a explicar para ele. E ela falou, a juíza falou assim, Ministério Público, aí tinha uma promotora aí, pra caramba. Aí a mulher falou assim, o senhor cobrou pelo serviço. Porra, eu fiquei pensando, essa idiota deve pensar que eu sou uma ONG, porque não é possível. Ou acha que eu trabalho de graça ou eu alimento minha família com vento. E não me perguntou absolutamente mais nada. Ela era cansada. Cansada. Mais nada. Aí ela não gostou, recorreu para a segunda instância. E perdeu. E na segunda instância, a desembargadora desceu o sarrafo nela, porque ela praticamente falou, você é uma incompetente. O doutor perito provou técnica cientificamente que essas pessoas não têm por tal motivo. Então, eu concordo que sejam absorvidos. Entendeu? Então, teve outra promotora. Promotora é bicho ruim, cara. Quando quer atrapalhar, atrapalha. Nós fizemos um caso onde teve uma briga de 7 moleques com 2 moleques. 7 moleques duvidosos. E 2 moleques filhos de rico. Aí eles chegaram numa praia determinada, entraram na contramão e eles foram para cima, os 7 moleques lá. Entre eles, tinha um que vendia droga, maconha, então... Sim. Aí se iniciou uma discussão porque os moleques estavam todos... Todo mundo tinha bebido. Aí quando esses 2 desceram do carro para brigar com os outros 7, viram que já estavam perdendo, entraram no carro, aceleraram e um dos moleques segurou na maçaneta do carro, o motorista do carro deu ré, aí por questão da lógica, o corpo caiu em frente do carro, ele foi para frente, passou por cima da cabeça, deu um cavalo de pau em cima do rosto e a orelha ficou do outro lado da... Matou. Nossa. Preso, os 2. Na fuga, né? Não quis matar. Na fuga, para não morrer, porque os caras estavam andando duro. 7 contra 2. 7 contra 2 é impossível, né? Chegou o dia da audiência, aí, o perito da polícia. Quantas vezes o carro passou por cima? Perguntou a promotora. O perito falou assim, olha, conforme as lesões e o análise do local dos fatos, só uma vez, só o pneu dianteiro, direito, não me lembro, esquerdo, passou por cima do rosto e piriri para lá. Perfeito. Aí ela falou, não, o carro passou 3 vezes por cima, falou assim a promotora, que não entende de bolufa nenhuma de dinâmica de acidente de trânsito. Aí depois veio o médico legista. Aí, doutor, os ferimentos indicam o quê? Indica que só tem um ferimento produto de um objeto contundente, que seria o pneu, que passou por cima da cabeça, e explicou tudo. Não. O carro passou 3 vezes por cima. O senhor tem que ver as outras lições. Não tem outras lições produto desse fato. Tá, aí veio minha vez. E como eu sou pimenta nos olhos. Nos olhos, né? No terceiro olho. Aí fala assim pra mim, como foi? Foi assim, a dinâmica é a seguinte, isso aqui. Quantas vezes passou por cima? Uma vez. Não sei se o senhor sabe, mas aqui no Brasil, se passa por cima do dedinho gordo do pé, é atropelamento. Mas não passou por cima do dedo gordo do pé. Mas o senhor está errado porque passou 3 vezes, então me prove cientificamente que foi assim. Sim, mas perguntas, fala assim. E não quis falar mais nada. Por quê? Porque eu falei assim, me prova então que passou 3 vezes. Exato. Então, uma mulher que vai em contra do perito oficial, do médico legista e do meu trabalho e insiste numa dinâmica inventada por ela, é uma idiota. Não pode ser outra coisa. Ou seja, está querendo prejudicar. Sabe o que aconteceu com os 2 rapazes? Um está preso até hoje. É? E o outro perdeu um pulmão porque pegou o quê? Ele pegou tuberculose. 19 anos. Sabe o que acontece? Um estudava medicina e o outro? Engenharia. Para defender 7 vagabundos da cidade dela. Caramba. 7 vagabundos da cidade dela. Que, aliás, ela prometeu justiça para a mãe e eu não consegui gravar, senão eu estampava a cara dessa bicha na televisão. Prometeu justiça para a mãe dela. Ou seja, ela já tinha um lado. Falou, vou prejudicar esses 2. Ela já tinha, exatamente. Já tinha um lado. E supostamente ela não poderia fazer isso aí. Então, aqui no Brasil é complicado, porque você se depara com pessoas muito inteligentes e outras muito burras.
e outras mal intencionadas. Porque ela tinha que Vocês só fiscalizar, né? também, Extremos, deve ter Não, dificuldade, né? como estrangeiro, não encosta em mim, porque aí o bicho pega. Entendeu? Porque eu Mas sou... tem um certo preconceito por você? Já ser um tive perito problema, já tive Ofensas estrangeiro. pessoais. Já Já. teve um promotor caindo aos pedaços que falou assim: veio um chileno de lá do Chile falar Todo que a mundo é polícia... velho, né, que trabalha. É. Não, aquele cara era velho mesmo, cara. Não sai daqui, né? Ixi. Aquele cara, né? Pô. Esse promotor, eu acho que ele é do tempo dos puteiros de Calígula. Porque, era velho mesmo. Ele falou: veio um chileno de lá do Chile. Lógico, eu sou chileno, venho do Chile. Então eu fiquei olhando assim: pô, o cara é Vem da besta. Bahia, né? Para falar que a polícia está errada, fala assim: não, eu não vim para falar que a polícia está errada, eu vim falar para trazer meu conhecimento e falar que está errado, como tudo foi falado aqui, que tecnicamente e cientificamente nós estamos provando outra dinâmica. Entendeu? E aí ele fala: ai, porque vou recorrer, que vou processar, inclusive vou denunciar você por falsa perícia. Se ele soubesse que eu não posso ser denunciado por falsa perícia, eu não quis chamar ele de ignorante, mas eu falei assim: vai. Por quê? Porque sou perito oficial e o perito judicial podem ser denunciados por falsa perícia. Eu não, sou perito particular. Bom, Particular. uma outra pergunta, Uhum. aproveitando o momento. Um pet. Eu queria mandar um abraço pro Ministério Público, não é todo mundo que é assim. eu tenho vários amigos que são promotores, deixar claro aqui, amigos porque nossos. parece que o Dori é inimigo do Ministério Não, Público. sim. E não é, não. Você perguntou por dentro. Eu não tô falando, eu tô É. falando de promotores que se cruzaram comigo, não do Ministério São Público. alguns sim, são casos, maravilhosos, são alguns né? casos. Vamos pontuar. Aliás, Tem que pontuar, porque tem casos em que o Ministério Público Sim. atua super bem. Ele é o fiscal da lei, sabe? Se não tem provas, ele pede diligências. Antes disso aí, eu fiz uma defesa no júri, onde, igual que nos Estados Unidos, fui permitido que eu fizesse minha explanação para o jurado, ou seja, falasse como foi tudo. E o promotor veio, sentou perto de onde eu estava e ficou olhando todo o meu trabalho e escutando. Quando eu terminei de falar, o juiz perguntou para o promotor: alguma dúvida? Sem mais perguntas, falou assim. Ele foi lá, solicitou a absolvição do réu. Olha só. Excelente o promotor. Olha, Pelo nada certo, a falar. né? Nada Sim. a falar. Nada Pelo a falar. extremamente Ele agiu conforme a Coerência, função né? dele, que é ser fiscal da lei, né? Então ele tem que analisar as provas do processo. Se não existirem provas suficientes, indúbio pro réu. Não existe, não tem como condenar uma pessoa se existem dúvidas. Tá na lei isso, né? Aquela pergunta que eu deixei no ar. Sim. Um pet Um pet. pode servir como prova de uma testemunha? Porque hoje os animais têm um comportamento fantástico, né? Eles falam por si, quase, né? Se for um papagaio. Papagaio fala muito palavrão. Essa foi boa. Ou esse Ventura para trabalhar Não, com mas ele. tem um papagaio, tem recentemente, saiu na internet. Ele disse onde tava a droga, né? Ele falou. Sim, mas mente Ele demais, avisou, né? Não, é que eu não estou encaixando a pergunta a um fato. O comportamento do animal em si, né? Próximo de uma vítima, a postura, o análise psicológico do animal, porque hoje em dia Não, é muito. não é válido como prova. É muito difícil porque não há como entender uma lógica em razão do comportamento de um animal, a não ser para alguma doença. Tá? Então, se ele está doente, ele vai dar vários sintomas, vai mostrar várias coisas, mas para determinar assim... Se uma pessoa é assassina ou não. se a pessoa... assim, por exemplo... Dizem que o cachorro sente, né? Digamos assim. Mas eu achei um exemplo. Há uma denúncia de maus tratos de um cachorro. Certo. E o cara fala: não, eu não maltrato, isso aqui, então chama teu cachorro. O cachorro vai vir, mas ele automaticamente vem rebaixado, com o rabo entre as pernas, sim. e vem devagar, porque ele já sabe que vai ser maltratado. Então aí você já tem um sinal de que o cara maltrata. Entendeu? Agora, para isso tem que ser um médico que tenha os conhecimentos, que tenha, não que nem a Luísa Mel, que sai falando um monte de besteira, nem veterinária né? Mas tem que ser uma coisa, alguém que tenha os conhecimentos superiores na faculdade e que tenha feito uma pós-graduação, algo assim, para entender realmente a conduta
do animal diante do seu agressor, que é o mesmo que uma criança, porque a criança, quando o pai é agressivo, a criança se esconde antes de ir para o pai, para os braços do pai. E se utiliza muito na justiça de que quando separa o matrimônio e tem um cachorro, o juiz fala assim: deixa o cachorro no meio, deixa eu ver para onde vai. Olha só. Aí se o cachorro vai para a mulher, é seu. Se vai para o marido, é seu. Porque o cachorro vai para quem dá carinho, não vai para quem dá comida. E no caso de uma criança que às vezes ela é manipulada pela mãe, ela quer ficar com o pai. Muito a alienação comum. parental acontece muito, a gente tem muito casos. E o pior de tudo é quando acusam de estupro e coisas abuso, assim. Aí é complicado. Aí não tem como. Aí é Aí complicadíssimo. já ultrapassa aquela alienação parental, né? Nós fizemos um caso em um determinado lugar, um professor, que a aluna falou que ele a levantou com uma mão, pelas mãos. Pegou as duas mãozinhas dela, a levantou e começou a tocar os seios, a vagina dela, o bumbum dela. Quantos anos a criança? Tinha 9 anos na época dos fatos. Só que, segundo a criança, tudo isso aconteceu na hora que estavam fazendo educação física, duas aulas, Turmas, né? duas turmas de educação física, e tudo isso aconteceu atrás do pilar da tabela de basquete. de basquete. Oh, meu. Pô, E ela falou que ela gritou. E ela falou que ela fugiu e que ele falou assim: volta aqui, senão eu vou te matar. E ninguém escutou nem viu nada. Não tem como, né? A criança- Eram mais Ah. de 60 crianças, com É. inspetores, professores. Então nós fomos lá, fizemos toda a dinâmica, provamos que era impossível. E depois que a criança de outra versão falou que ele arrastou ela para outro lugar e que ela ia gritando: me solta, me solta. Meu, que não ia haver um professor arrastando uma criança para outro lugar Já para tem abusar? 3 contradições. na Três verdade. contradições. Depois um outro local. Então, o que acontece? A justiça não acredita, porque normalmente pega uma juíza e fala: ah, mas eu sou mulher, ah, mas eu tenho uma filha, ah, isso aqui, sei lá. E começam a pensar assim de forma de um lado só, não pensam do lado do professor. Poxa, meu, o professor não tem nada a ver com a história. Entendeu? Então estamos defendendo ele e nós temos certeza que vamos ter sucesso, porque está mais que claro de que essa criança inventou toda essa história, possivelmente, conforme a análise da nossa psicóloga forense, porque ela está sendo abusada em casa e tentou expressar esse abuso Sério? na escola Sim. para chamar a atenção. Porque eu já logo liguei que assim, talvez pela questão do valor, os pais poderiam a conduzir para isso. Mas na verdade não. É uma forma dela expressar Exatamente, de uma de forma alguma diferente. forma. Chamar A atenção. gente acredita sim Caramba. que o abuso está acontecendo por causa dos desenhos que ela fez, né? Para a psicóloga oficial, mas não é com o professor. E ela não vai falar a verdade, né? Porque se é dentro de casa, imagina se é o pai, se é um tio, se é um primo. Então, quem é, a gente não sabe. Mas que ela está sendo abusada, sim. Mas não pelo professor. Isso não aconteceu. Toda educação física existem 2 salas, porque a quadra é muito grande. Então eles dividem. Então tem a outra professora, tem os inspetores. Então o professor não iria fazer isso na quadra, não tem como. Né? E o perfil dele também não é de predador. Fizemos vários testes com ele, né? Teve Ele não outra é. menina que Sim, falou psicológicos. que o vizinho, que muitas vezes frequentava a casa dela, um dia a pegou, a jogou no sofá e a penetrou com força. E quando ela fez a denúncia, levaram ela imediatamente para o hospital e a menina era virgem. 12 anos. 13 Essa anos. tinha 10 anos, né? 10 anos. Você acha que um cara que penetra uma criancinha, ela vai continuar virgem? Não. Não tem como. Não tem como. Não tinha lesões, não tinha nada. Não, e você sabe Mas que ele, você sabe que ele foi... o ânus quanto a vagina. Sim, tudo. E aí a mulher ML. juntou 4 ou 5 fotografias de uma vagina suja, não com doença suja, e falou que era a vagina da menina. 3 meses depois juntou, né? 3 meses Só que depois, aparecia é. só a vagina. Quem disse que essa vagina é da criança? Ninguém. Aí a juíza condenou, né? Condenou a 26 anos. Mas nós entramos depois da condena, tá? É um caso novo. E pior... Um caso novo? Agora está em revisão criminal. E aí, o que eu fiz? Para essa juíza que falou que era DST, né? DST. Doença sexualmente transmissível, falou: não, isso aqui é uma doença, e estava suja mesmo, uma secreção por sujeira. Aí eu falei para a especialista, porque ela deve ter tido um monte de doença antes de ser juíza, então, porque para ser especialista em DST, aí eu coloquei todas as vaginas, como ficam com cada doença sexualmente transmissível. Fotografia. Não era semelhante, não era. Bem chamativa, assim. Todas estouradas, feias, com pus, e assim por diante. Para ela ver que ela falou uma besteira e que realmente isso é falta de higiene, não é
E quando vocês falam... É que a gente tem tanto caso... Lembra quando vocês perguntaram para ela por traição? Exato. Eu perguntei. Hoje em dia, nós trabalhamos muito com a parte biológica da traição. Por exemplo, química e biológica. Por exemplo, teve um cliente que levou a calcinha da mulher porque tinha uma secreção e um assunto branco na vagina, na calcinha. Quando a mulher foi tomar banho, ele pegou a calcinha, guardou, entregou para nós e a nossa bióloga forense analisou no microscópio e nós descobrimos que é um fluido exagerado que sai da vagina da mulher e que ela colocou talco para evitar que ficasse molhando a calça, né? E isso, como se junta água com talco, fica um assunto branco que parece... Uma borrinha, né? Exatamente. Aí ele pensou que era sêmen. E a gente provou para ele que não era. Caramba. Agora teve outra que faz... que é vidente. Sim. Vidente. Aí ele atendeu um cliente e só que o marido já estava pensando, alguma coisa tem, deixou um gravador, né? Só que não se falava nada, só escutava assim, parece que ela estava com asma, fazia... Então eu falei assim, Covid, né? Subiu a escada aí, sem fôlego, Não chegou na academia também, né? Pode ser. Não chegou na academia. Então o que ele fez? Ele, depois que ele saiu, ele imediatamente entrou. Aí falou, não, vou no banheiro. Aí foi, pegou o papel higiênico do banheiro, colocou numa sacolinha, levou para nós e era sêmen. Aí a gente falou para ele, é sêmen. Tá aqui, sua esposa realmente fez sexo com... Não era pós-academia. Não sei que tipo de sexo, mas fez. Interessante. Esses atos é gigante. Eu fico imaginando, por exemplo, o caso que vocês comentou desse cidadão aí que foi acusado de um crime que supostamente ele não cometeu, né? E nós sabemos que dentro de um espaço cárcere, um cara que é acusado de estupro, ele passa por piores situações, né? Hoje eles estão separando, né? Hoje... As alas, né? Para evitar Porque esse tipo o Estado de... ele tem que garantir a vida da pessoa, né? Mas no caso assim, por exemplo, esse caso, ele está preso ainda. Está preso. Aguardando o julgamento e vocês estão provando a inocência. Isso, a revisão já foi aceita, né? Revisão criminal, porque assim, não adianta você falar assim, não, a pessoa é inocente, vou entrar com a revisão criminal. Você tem que provar. Se não tiver provas, ela não é aceita. Então a revisão criminal já foi aceita, depois do nosso laudo, que é a prova nova, a gente chama de prova nova, e agora vai ser marcado um novo julgamento. Então é uma análise de desembargadores, que são 12 desembargadores. Então eles veem com outros olhos, né? Vão analisar todas as provas técnicas agora. E vão ver que realmente existe ali prova da inocência dele, não da culpabilidade. Ou seja, o próprio IML disse que ela não foi abusada. Não houve conjunção carnal. Uhum. Então, você condenar uma pessoa baseada em fotografias e de quem é essa fotografia, né? Não tem prova de que realmente aquela vagina é da criança e ainda que seja da criança, não tem DST. Então, você não pode condenar uma pessoa simplesmente por uma foto. E esse senhor está condenado a 26 anos de 26 prisão. anos? 26 anos de prisão. E a indenização, Ele tem 70 por exemplo, e quem poucos, paga? né? É a polícia que fez um mau trabalho? Não, A o justiça? Estado. o Estado, né? Mas nunca Estado. paga. Paga. Opa. Valores irrisórios. Porque mas paga. Sério? Nenhum valor vai compensar você ficar preso. Esse senhor já está preso há 2 anos. Caramba. E na Isso pra verdade... indenizar 2 anos. Na verdade, A o gente já pegou trabalho... com 10 anos preso. 10 anos preso? Na verdade, o trabalho de vocês são extremamente importante, né? É uma pena que nem todos que passam por esse tipo de acusação têm o direito ou têm o conhecimento que existe pessoas como vocês trabalhando, batalhando. Existe esse trabalho Por isso que a gente gratuito na está justiça? Não. divulgando bastante. Não existe. Não. Assistente Não. técnico gratuito Veja não bem, existe. nós temos coisas favoráveis, coisas que não são favoráveis para nós. Por exemplo, a exposição da nossa empresa, dos nossos trabalhos, tem levado a gente aos maiores programas de televisão, tá? E isso, muitas pessoas falam assim, nossa, eles devem cobrar fortunas, estou sendo milionário para contratar esses peritos. Nada disso. Nós fazemos trabalhos, às vezes, de pessoas muito humildes, que são de graça. Certo. Fazemos de Olha que outras... legal. são pessoas que têm condições mínimas de pagar, que nos pagam R$100 por mês, mesmo que sejam 5 mil, pode ficar anos pagando, que a gente vai receber de coração. Olha que legal. Mas vai se tirar Isso é importante. E agora quem pode pagar, a gente cobra o que é justo e não aquilo que é exorbitante simplesmente porque a pessoa tem para pagar, tá? Olha que top, né? Quando o trabalho se torna caro, quando o indivíduo deixou passar todas as instâncias legais e na última instância fala, vou contratar o perito agora porque estou lascado.
aí fica caro. Se torna tudo mais difícil, né? Entendi. Porque é tudo mais difícil. Mais burocrático. Porque agora você vai ter contratar no começo. Você vai ter que mudar o entendimento de muita gente. E quando o juiz não aceita? Não, por lei tem que aceitar. Tem que aceitar, tá na lei. Sim. Tem que A produção de Mas provas... passou, hoje é até a terceira instância, né? Sim. Mesmo Aceita. passado na terceira instância, Sim, aceita. mesmo condenado... Você falou 10 anos o cara tá preso, né? Sim. Mesmo condenado, se nós encontramos uma prova nova, tem que reabrir. É a revisão criminal. Entendi. Ou quando uma vítima reconhece que errou e fez um reconhecimento por pressão, até da polícia às vezes, ela fala, olha, eu não tenho certeza. Ela vai e dá o depoimento dela e a pessoa é absolvida. Então, assim, tem tempo de voltar atrás ainda. Um dos maiores problemas que nós temos aqui é que quando você sofre um crime, um assalto, por exemplo, mas você não lembra do rosto do bandido, a polícia fala, é esse aqui, pum, e te mostra uma foto, e essa fotografia vai preencher a lagoa que você tem na cabeça como sendo realmente esse cara que assaltou. As falsas memórias, né? Que é uma falsa memória. A falsa memória. E o que acontece? Em Estados Unidos, 70% das pessoas inocentes presas foram produto da falsa memória induzidas pela própria polícia. Caramba, 70%? 70%. É um número alto, né? Inclusive no corredor da morte, né? Aliás, Mas mais injusto nisso, Sim. né? a polícia brasileira, ela é muito melhor que a polícia americana. Olha só. Muito É melhor. uma visão que o próprio brasileiro às vezes não tem também. Não, Sim. nem sabe. Nem sabe. Nem sabe. Lá você comete mais injustiças. A polícia lá é extremadamente racista. Sim. Teve casos Esse no mata- passado sim. retrasado, né? Poxa. Vários, né? Você nunca vai ver um policial aqui no Brasil matar um cara porque é negro. Entendeu? Simplesmente porque é negro. Vai dar duro. Nos Estados Unidos, sim. Os caras detonam. Tem aquele filme que a gente assistiu. Aquele filme que a polícia era um bairro pobre. O sequestro? O sequestro. A mulher negra ligou para a polícia. Ele falou assim: a gente vai, mas só se você tiver melhores informações. Eram 3 meninas sequestradas que ficaram 10 anos. 10 anos, é. E só a polícia não foi lá simplesmente por um bairro de negros. Olha só. Teve outros casos também recentes no filme que eram 4 garotos e era uma moça loira, né? E a justiça precisava realmente condenar alguém. Pegou 4 adolescentes. Olha se condenam. Acho que no parque. É verdade. Tinha uma meia com selo e não quiseram Isso, Eles exatamente. precisavam dar uma resposta. Bem lembrado. Agora, isso é verdade, porque eu já fui abordado por polícia e todas que me abordaram me respeitou. Sim. Todos. É que, veja eu sou bem, testemunha disso. não é assim, o policial... Você tem que entender que o policial, ele vive num mundo, o pior mundo do mundo que existe. Por exemplo, ele vê crimes todos os dias. Então ele acaba confundindo todo tipo de pessoas como um criminoso potencial. É porque até eles mesmos falam, pô, ladrão não fala que é ladrão, não tem cara de ladrão, muitas vezes não você precisa tem abordar. mesmo, Exatamente. Mas depende muito da abordagem. Porque a abordagem tem que ser justificada e não pode denigrir a pessoa que está sendo abordada. Ou seja, se eu sou abordado na rua e o policial me maltrata, fala alguma coisa, eu vou meter um processo na bunda dele rapidinho. Entendeu? Agora, se ele chega assim, por favor, seus documentos, isso aqui, o senhor mora onde? Eu moro em tal lugar, isso aqui. Tá, obrigado. Pode continuar. Eu nunca tive Agora, se ele me problema com maltrata, o cara vai se também não. lascar. Não. Entendeu? Agora com a câmera não tem como comprovar, né? Mas muitas Então. das pessoas que Mas foram essa câmera é injustiçadas- para proteger o cidadão, não para proteger o policial. Para evitar abusos. É muito. Tá? Essa medida deveria ter sido tomada há muitos anos. É. anos, né? Agora, como a polícia parou, começou a Polícia Rodoviária Federal a fazer besteira. Você viu? Já tanta besteira que fez a polícia, tão foco de todo mundo. Ou seja, fez uma, aí a imprensa fica em cima para ver o que outra vai fazer. Aí fez outra, depois fez outra, e assim vai. Entendeu? Então todo mundo que lida com segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos deveriam usar câmeras. Todos. Concordo. Todos. E eu acho que ficaria muito melhor. Público, né? Em geral. Ia funcionar bem, né? Porque você é maltratado em qualquer lugar. Até mesmo no posto de saúde. Você pode comprar uma câmera e andar com ela. Se a polícia chega, você liga a câmera. Ele não pode pegar de você. Você pode filmar o policial abordando você. Ele não pode pegar seu celular. Entendeu? Hoje é Se muito você bom. tem imagens de câmera de segurança na sua casa e acontece um crime e a polícia fala assim, eu preciso da imagem. Não. Você tem que vir aqui com a ordem da justiça. Exato. A menos que ele fale assim, senhor, por favor, seria tão gentil de me fornecer as imagens? Claro. Aí é diferente. Então depende muito da abordagem. Se ele é ignorante, vai receber uma resposta ignorante. Se ele é educado, você vai ser educado. Hoje muitos motoqueiros usam também. Claro, claro.
Claro. Tem assalto de moto a roda aí, né? Tem um cara ajuda, né? um cara negro numa 125 colocou uma câmera, ele rodou pela cidade um dia inteiro, foi abordado 14 vezes. Nossa, tem essa mesmo, né? Existe isso. E ele colocou na internet. Isso é real. Ah. Olha só que engraçado, tem um amigo, Chocolate. Eu conheço a figura. Ele falou assim, eu precisava buscar um equipamento, né, uma máquina de cortar cabelo que eu esqueci na casa de um cliente. Falei, Chocolate, me leva lá de moto. Falou, Tito, horário de pico. Tito, se eu for com você, ele é legal. Se eu for com você, vamos separado. Vai com o Gui. Chama o Gui. Vê se o Gui tá desocupado. E o Gui é branquinho. Ou seja, você tá entendendo? E é real. Isso é real. É verdade. E você sabe que 70% dos policiais são negros. Sim, 60% 70%. E na sua grande maioria são todos nordestinos. nordestinos. Entendeu? Eduardo, comenta. Eduardo e Elisângela, né? É Rosângela. Rosângela, perdão. Elisângela é minha amante. Ele não veio veio. com outra aqui, né? Já entreguei. Já entregando. Comente sobre o caso do cofrinho de R$200 que foi roubado. Ah, não, esse aí é porque assim, a mulher queria que a gente fizesse uma perícia que custa. Nesse tempo custava R$2.000 para fazer uma das perícia digitais, papiloscópica, tudo isso aí. E ela falou: não, mas eu preciso fazer porque eu sei que roubaram, mas eu falei assim, senhora, como a senhora sabe que roubaram esse dinheiro? Porque o peso está diferente. Fala assim, fazia assim, no cofre. Peso do cofrinho? Sim, senhora, mas como a senhora sabe? Assim, muito difícil. E quanto. Eu já joguei na inteligência. E quanto dinheiro roubaram? R$200. Mas como a senhora sabe que são 200 e são moedas? E aí? Ah, então muito obrigado. É difícil. E a Não, receita? mas tem de tudo também. Nossa, tem pessoas bem Como complicadas. estamos de tempo? Olha, estamos perto do fim, mas eu acredito que Do fim do programa, não fala do fim, porque não vai. Tem gente que vai dizer, pelo amor de Deus. Não vai acabar, não vai acabar. Já passamos de 2012, né? Não acabou o mundo. Apesar Não, que aquele acabou. peixe que foi encontrado ontem no Chile, não sei se foi ontem ou sexta, diz que simboliza o que é? Furacão, terremoto. Que é aquele peixe minha ex-sogra que estava nadando a velha, né? São 6 metros o peixe, né? É. Cultura, da tradição lá. Olha, nos presenteie aí com a história de amor de vocês. Por favor. Vamos encerrar com Eu flores. sei que eu tive a oportunidade na casa de vocês e o bonitão, Superman, aqui o William Bonner, falou que Boa noite. não faz nenhum trabalho sem a Eu chamo Rosângela. ele ainda de Bruce Willis. Da Bruce Gato Willis, Mato, tá né? bom. É isso aí. Por favor. Ele comentou que só trabalha com a Rosângela, né, no sofá estão juntos, em todos os lugares estão juntos. Como vocês se É conheceram? assim, nós somos siameses. Tá? A gente não se separa por um minuto. É verdade. Você verdade? Pode verdade. perguntar para meu genro aí. A gente Né, Gabriel? não separa. Se eu estou na sala, eu quero que ela esteja comigo. Se ela está cozinhando, eu vou na cozinha. Se ela está tomando banho, eu entro no banheiro às vezes para comer. Não, e é engraçado. Ela às vezes está tomando banho e eu falo assim: amor, me fala uma coisa. Isso aqui, faço uma pergunta. E ela começa a falar, eu vou embora, deixa ela falando sozinha. Dá uma raiva. Aí depois ela fala assim: você foi embora, desgraçado, você deixa eu falando sozinha aqui. Mas assim, é que nós somos. Eu às vezes acordo e falo assim: amor, você fez alguma bruxaria pra mim? Porque eu sou apaixonado por você e. Chá de calcinha, como dizem, né? Jamais. É muito amor de lindo verdade isso, né? mesmo. Então, aí são 25 anos já. Desculpa. E não. Olha. É como se a gente estivesse namorando, porque sabe quando tá namorando, você quer estar com namorado, isso aqui, a gente, pô, às vezes a gente se fala por WhatsApp e eu tô ocupado, ela fala, e aí, o que tá fazendo? Ela grita da cozinha, Sério, que legal. mas a gente não... e foi um relacionamento que a gente não sabia se ia dar certo, porque no começo era um simples namoro, uma paixão de namoro de gente jovem, nós fugimos, Houve uma fuga nesse relacionamento. Fomos Por quê? embora, porque... Eu falei assim, como eu sou muito consciente, eu falei assim, ele é pobre, não ganha nada. Não. Olha o golpe. Eu falei assim, como eu não tenho nada para oferecer para ela, só vou atrapalhar e atrasar a vida dela. E ela era uma moça e eu pensei assim, eu tenho a certeza. Eu falei assim, uma moça que pode chegar longe e eu posso atrapalhar a vida, Sério? o futuro dela. Você chegou a pensar isso? Sim, e eu falei Sim, para ela, ele estou falou indo que embora embora. porque eu não tenho nada para te oferecer, vou procurar alguma coisa, isso aqui, isso lá. Ela falou, não, eu vou com você. Olha
Eu falei, mas eu não tenho nem para te dar comida, não quero nem saber. Falou assim. Aí foi falar com a mãe falou assim, vamos morar na casa dos meus avós, dos meus pais, que tá sem água, sem luz, abandonada, né? Abandonada, e fiquem lá um tempo. E aí ficamos, o pai dela não ficou sabendo por 3 meses, né, onde ela estava, sofreu pra caramba. E nosso carinho continuou. Nessa casa ela engravidou da nossa primeira filha, que hoje tem 22 anos, é médica veterinária. Legal. Que namora com meu filho genro aí, o Gabriel. Filho barra genro. Que legal. E já está fazendo sua pós-graduação também. E aí ela conseguiu um trabalho, e assim que ela conseguiu um trabalho, ela teve que falar, poxa, estou grávida. Nossa. E ele, como ela já era amiga já tinha trabalhado do com Marco Polo. Ele entendeu. Ele entendeu, falou, não, tudo bem, vem aqui, continua aqui. Isso não aqui ia atrapalhar em nada também, né? Não atrapalhou. E eu comecei a trabalhar como investigador particular. Aí veio a amnistia do Fernando Henrique. E ele falou assim que todos os estrangeiros poderiam optar a morar aqui só ir lá Aí eu fui lá, fiz minha documentação, fiz a documentação e começamos. E voltamos a morar na casa de Rosângela, só que eu falei assim, Rosângela, sozinho é melhor que todo mundo junto, porque sempre vai ter algum problema. Nesse tempo eu era muito briguento. Eu era muito bom para descer o cacete em todo mundo. Sério? Porque eu tinha saído há pouco tempo da polícia, eu era muito bom de briga, era forte, não era gordão, né? Éramos magrinhos, né, meu amor? E aí... Era sarado. O poder mexe com o ego, né? Dentro da polícia, né? Acho que a briga, esse lance de ser briguento deve ser... Não, lá no Chile não. Eu era meio xarope mesmo. Me mandavam direto psiquiatra para me tratar, porque às vezes estava frio lá, 2 graus negativos, 3 graus negativos, eu abria a cela, e eu tinha 5 presos lá dentro, eu falava, estão com frio? Tá, então vamos brigar. E eu entrava assim na arma, começava a meter chute, soco, eles me batiam, eu batia ali, todo mundo ficava aquecido, eu ficava todo roxo. Tudo quentinho. Suado. E aí falamos, você tá louco, meu? Você não pode fazer essas coisas. Mas, e assim foi. E nós fomos morar lá na casa dela e eu falei assim, não, vamos procurar um lugarzinho pra gente morar. Chegou nosso segundo filho, fomos morar em outro lugar, daí demos um pulo para o centro de São Paulo, na Bela Vista. E começamos a crescer e fomos morar em Perdizes. E depois de Perdizes, um amigo chileno falou assim, São Bernardo é um lugar muito bom para morar. Está crescendo bastante. Então vai lá, conhece lá. E a gente veio para cá e achamos legal. Viemos para cá, montamos nossa empresa e nossos clientes de lá vêm para cá, vêm de outros lugares. Há quantos anos já em São Bernardo? 12 anos. 12 anos, né? 13 anos já. Seja bem-vindo à nossa cidade, então. Não, eu já estou aqui, eu já estou quase sendo prefeito. Nada de política. Legal. Existe um amor verdadeiro, né? Um amor não interesseiro. Porque hoje é aquela questão, poxa, é até chato de dizer, mas o pessoal é muito visual, né? Hoje ninguém quer cavar poço com ninguém, né? Mas você quer pegar o bonde, o trem andando, né? Em velocidade máxima ali. A pizza pronta no prato. Ninguém quer. É que sabe o que acontece? Eu vou te falar uma coisa. Verdade. Com Rosângela, o estourado em casa sou eu. Tá? Sou eu que dou os gritos. Só que minha esposa só olha assim. Tá? E ela vai embora. Ou eu saio de onde ela está. E depois ela vai assim, você precisa gritar comigo assim? Eu falo assim, pô, desculpa, amor, isso aqui, isso lá, tá bom. E acabou por aí. Se ela grita comigo, já é uma briga que se forma. Ela é sábia, né? Sabe lidar, né? Entendeu? Então ela não, depois ela vê que eu estou estourado, não por causa dela, estou estourado por um trabalho. O trabalho é muito estressante, né? Muito interessante. Eu já fui parar 2 vezes no Encore, tá? Por causa do meu trabalho. Sério? Sim, muitas vezes. Então, não, 2 vezes, né? 2 vezes, porque na terceira falam, vai embora, você não tem nada. Vai tirar as férias. É só estresse. E as 2 vezes falaram assim, do coração você não vai morrer. Fala assim, mas... O coração é forte. O coração é forte. Vocês passam com psicólogos assim? Sempre? Não. Tem o hábito, não? Não, até porque... Porque vê muita coisa. Olha, né? esse psicólogo, né? psicólogo é que nem padre. Por exemplo, eu não posso ir lá pro padre e me confessar, porque o padre vai acabar num puteiro. Porque eu vou falar tanta merda. Mas emocionalmente você já sai de casa
se preparando para voltar bem. Não, a gente sempre tá bem. É importante. Sempre. Vamos analisando uma coisa, vamos analisando outra, vamos conversando, estamos sempre porque bem. é o dia a dia, não tem como, a gente lida com crimes, né? E o melhor remédio é a família bem estruturada, né? atropelamento. Sim, nós temos uma família bem estruturada, temos nosso filho de 20 anos que está no segundo ano de Direito já, que quer ser delegado da Polícia Federal. Só aceitei que ele fosse policial se fosse da Polícia Federal, porque o salário é melhor, as perspectivas são melhores, tá? Não porque tem um preconceito com as outras polícias. Sim, mas eu falo assim, filho, você é extremadamente de pai para filho, né? É extremamente inteligente, então vamos aproveite bem sua inteligência. Vocês têm vida social também, né? Sim, a gente lida com A, B, C e D. Bom. Tá? Não é assim. Pelo fato de nós conhecermos pessoas muito importantes, também somos amigos de pessoas muito simples, tá? Nós já escutamos 2 vezes: nossa, eles são gente como a gente, não é verdade, amor? Porque eles pensam que nós somos metidos, que somos chatos, que só andamos em lugares luxuosos. Não, nada disso aí. Nós somos. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A gente sabe de onde nós viemos, né? São Mateus. Exatamente. E fora do trabalho, vida social, gostam de ir ao cinema, sair pra jantar? Viajar. Qual que é o lance de vocês aí? O lance casal, Você da só vão família. no Mandu. Não, olha, eu vou falar. Eu gosto do mandu, O hein? mandu tem Tem um aquele hambúrguer peixe, como que chama aquele crocante. peixe Crocante, é gostoso. Putz, bom. muito bom. Muito bom. Aliás, agradecimento para nossos patrocinadores, né? sim, muito Mandu bem. é um deles, né? E vai dar desconto pra gente agora ou não? Acredito que sim, viu? Agora, na Amazon Ótica, eu não sei, né? Também, né? A gente vai pensar nisso aí, vai. Lembra- fazer uns óculos. Lembre, mandu, pertinho de você. Gostam de E ir na ao ótica? cinema? Da ótica, antes de responder. Também vai dar desconto da Como que ótica? chama? Vai ter esse. Não, depende do que ele vai falar agora, né? É Amazon, né? Amazon Ótica. Amazon Ótica, Ótica né? também. Faz o merchan aí pra ter desconto. Faz um Vai, vamos lá. merchan. O merchan maçonótica Maçonótica. vamos falar não é só ver, você precisa enxergar. E para Muito enxergar, bom. maçom Olha! óticas. Muito bom, né? Olha, falta o Sakamoto, que é o sorriso, né? Vamos falar aí. do sorriso também? Também, dentista, é isso? Aí, ó. Quem? Sakamoto, dentista, sorriso. Dentista. Quem? É do bairro, o Sakamoto é do bairro. É um dos nossos patrocinadores. Patrocinadora, já vamos Aí lá na também. tela aí, ó. Tem desconto Vamos lá. Sakamoto. Ó o dentinho. Sakamoto. Tem bastante dente ali, né? Se você escova seus dentes com dinamite, não tem problema, Sakamoto resolve. E para aperfeiçoar os estudos, o conhecimento, A Anguera, a Anguera. Aí agora é que faculdade? Faculdade. Faculdade Polo, é um dos polos, né? Cadê a Anguera na tela? Agora, filho, tem um loop. Agora tem o loop, né? Tem uma sequência. Vai ter mais. Mas pode falar da Anguera também. Estude bastante, né? Estude, galera. Um dos nossos patrocinadores também é a Anguera. Também tem de bebidas, Lima Bebidas. Bom, nós agradecemos. Aí, meus filhos Vai. vão gostar também de fazer um esquenta lá, hein? Opa! Tem delivery? Tem delivery. Sim, Ah, com então é certeza. bom. Lima Bebidas vai até você. Você não precisa Ótimo. ter eles, não. Top. Ah, legal, né? Eu não preciso agradecer, porque quem agradece somos nós, tá? Acreditamos 100% de que vocês vão crescer cada vez mais, não só no podcast, em todos os empreendimentos que vocês têm, tá? Agora vocês têm um anjo que cuida de vocês, então vamos ter sempre a certeza de que não estão sozinhos e que tudo que você se propõe na vida vai dar certo. Amém. Tá? Porque se nós conseguimos, vocês também podem conseguir, ou já estão conseguindo. Exatamente. Então, vamos em frente, vamos... na próxima reunião vai ser no Mandu. Exatamente. Usando Sim. óculos Deixa eu pegar. novos, tomando Sim, bebida com da certeza. Bebida Lima. Eu vou pegar um negocinho que você trouxe. Eu trouxe Que legal. um presentinho para que vocês coloquem onde vocês achem melhor, para que não esqueçam. Você está em frente das câmeras. Vou entregar para eles. Tá? Isso para que vocês se lembrem de nós. Tá? Muito bom. Nossa, que legal. Tá? Lindo, hein? Essa medalha nós damos para todo mundo que abre um espaço para nós, para legal. nosso trabalho, e que fique aí no coração de vocês. Que honra. Bom, Tá bom? muito obrigado. E agradecemos mesmo. Muito obrigada mesmo, pelo tá? convite, viu? Bom, deixa então uma mensagem para os nossos
inscritos, esse pessoal maravilhoso aí, Rosângela, Eduardo. Que indiquem para os amigos, porque é um ótimo podcast e é muito bom, sabe? As pessoas educadas, pessoas receptivas, um alto astral. Vale a pena. Então, indique para os seus amigos também, para que tenham mais inscritos, cada vez mais. Legal. E um conselho de vida pro pessoal aí? Uma visão de vida que vocês têm, uma mensagem A minha bacana? é acreditar sempre na vida, no amor. E as pessoas terem um pouquinho mais de paciência um com o outro, né? Não só com o companheiro, mas com um amigo, com um familiar. Que exista mais paz, né? Mais amor. Tá muito complicado. Tá muito. É Eduardo. verdade. Eduardo. O que eu posso falar? Bom, é sempre necessário que tudo aquilo que você enxerga seja com bons olhos, tá? Porque por trás de cada pessoa existe uma história que você pode não conhecer e essa história pode fazer parte da sua história no futuro. Então, todo mundo merece ser ouvido, entendido e, como fala o ditado, ame o próximo, ame. Mesmo que seja uma nova namorada. Novo recomeço. Novo recomeço, né? Uma nova namorada. Não pode. E nós somos um exemplo, né? Um exemplo do que dá certo enquanto relacionamento. Então sigam nosso exemplo. Tá? Para ser igual a nós, vocês vão precisar comer muito no mandu para ficar gordinhos. E dizem que para dar certo o casal tem que comer 1 quilo de sal, é real? Juntos, A gente né? tem comido açúcar, só sal não. Se fosse por isso, o camelo estava todo junto, né, cara? E o bacalhau também, né? Não existe, não. Mas olha, você tem a vida do jeito que você a enxerga. Se você enxerga a vida ruim, você vai ter uma vida ruim. Se você enxerga super positiva, vai ser sempre positivo. Amém. Parabéns. Gente, muito obrigado. Nós Obrigada, agradecemos. viu? Muito obrigado. Nós da Amazoncast agradecemos muito a presença desse casal maravilhoso, a gata e o rato, né? Ou a gente 96, né? É isso? 86? 86. Parabéns pra vocês, Obrigado. tá? E nós contamos com o próximo convite, tá bom? Estaremos Conte aí. conosco. E eu quero parabenizar o Dori Mazon. Primeira entrevista, se saiu muito bem. Muito top. Parabéns. Sou meio tímido com É que câmeras, ele né? enxerga Sim, com sim. outros olhos, porque... sabe? Exatamente. Galera, muito obrigado por terem ficado até o final. Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau. próxima. Ali, ó. Até uma próxima. Até uma Beijo no próxima. coração de todos vocês. Obrigada. Tchau.